Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para as escolas de esportes, escolas esportivas do Brasil. Hoje aqui do meu lado, de novo, essa mala sem alça, meu parceiro, meu amigo Luiz Fernando, Boa com o noite. qual a gente vai hoje, boa noite, tá aprendendo, que a gente vai hoje conversar hoje não sei nem como vou apresentar ele, mas para mim é um irmão, é um filho, é um amigo, é um cara que eu levo no coração, ele sabe disso. Temos muitas e muitas histórias. E hoje a gente vai falar aqui sobre a experiência. Hoje ele está como gerente de futebol do Vasco da Gama, do profissional do Vasco da Gama, mas ele começou como muitos começam nesse mundo do futebol, nesse mundo do esporte, trabalhando em escolas esportivas. Mas antes disso, a gente vai falar também da experiência dele como ex-atleta de futebol. Hoje temos dois ex-atletas, o Luiz Fernando, que vocês já sabem, dublê, e Cláudio Rocha, com 337 cirurgias no joelho, mas uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior amor do mundo. Velho, obrigado por ter aceito o convite, eu sei essa correria, mas você aceitou vir aqui, te agradeço demais do fundo do coração, sabe o quanto que eu te amo de verdade, do fundo do meu coração. Cláudio Rocha, esse é o nome. Obrigado mais uma vez, Sidney. É gostoso ouvir você falar aí, né? Filho, amigo, irmão, enfim. Eu também tenho dificuldade para identificar qual a nossa relação, mas você sabe mais do que nunca que é uma relação de muita gratidão por você ter sido a primeira pessoa, junto com o nosso amigo falecido Maurício Assunção, que me deu a primeira oportunidade e que fez, de certa forma, viver tudo que eu vivo hoje no futebol. Teve sim um começo, a gente tem muita história, e eu achei que mais uma vez, né, é o segundo podcast que eu participo contigo, o primeiro numa outra No outro vertente, né, num formato, outro formato. Mas, de novo, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, convite, estar aqui com o Luiz. Você foi feliz em dizer que hoje eu estou como gerente de futebol, porque no futebol ninguém é, a gente simplesmente está, né? E tô aqui a disponível gente para, aprendeu isso. tô aqui disponível para a gente participar de mais um momento, contar bastante história e realmente falar talvez do meu começo lá que tem a ver com a oportunidade dada e para as pessoas entenderem que não é nada fácil, né? Que já ralei bastante, continuo ralando muito, mas as coisas são bastante complicadas no futebol. O pessoal olha hoje, fala, tá lá, é fácil chegar lá, é tranquilo chegar lá, e a gente sabe que não. A gente vai conversar sobre isso. Um ponto importante, vocês estão olhando o cenário, estão achando o cenário um pouco diferente e tudo mais, é que nós estamos mudando o cenário. É um dos últimos episódios aqui de final de 2024, 2025 teremos mudança no cenário, então nós já estamos testando algumas coisas. E a pedidos também, a gente teve que fazer uma adaptação aqui, mas está certo, é assim que funciona. Mas vamos que vamos. Seu Luiz, Agradecer a todos que estão assistindo, se inscrevam, vai lá no sininho lá, aperta, passe para os amigos que vem conteúdo bom. Lembrando, Sidney, que quando eu conheci o Clauber lá no hotel, um jogo Atlético e Vasco, eu fui com o Marcos, o mineiro, né? Quando a gente saiu, foi questão de 30 minutos, 20 minutos, eu falei com o Marcos no carro, cara, que cara gente boa, que cara solícito, que cara sensacional. E conhecendo mais um pouco agora, Cláudio, só vai reforçando aquilo que eu te vi lá, vendo vocês no bastidor, essa amizade é sensacional, parabéns pela postura, não subiu a cabeça, pelo que eu percebo, que geralmente, né, as pessoas mudam um pouquinho e parece que você não, sensacional. Pô, bacana, Luiz. E vou te dizer, e ainda foi num dia que eu não queria nem receber o Mineiro, porque o Mineiro tem uma fama de ser um amigo O Vasco azarado. ganhou. E aí eu disse pro Sidney, o Mineiro tá me chamando aqui embaixo, querendo ingresso, querendo uma camisa, mas, cara, eu não quero, hipótese alguma, descer para abraçar o Mineiro num dia tão importante. Era a estreia no Brasileiro do ano passado, né? E aí eu desci, relutei a dar o abraço, né? Acabei dando o abraço. E aí, no outro dia, eu lembro que eu passo a mensagem pro Sidney e disse: Olha, Sidney, acho que o Mineiro acabou aquela fama dele de azarado, né? E o Sidney não continua, porque a gente veio aqui justamente para um evento do Atlético Mineiro. Vocês venceram o Atlético Mineiro e agora o evento está esvaziado. Então ele levou o azar para lá. Mas agradeço as palavras, Luiz. Eu sou o Clauber, eu sou um cara filho de caminhoneiro, minha mãe dona de casa, tenho o maior orgulho dos meus pais. Eu acho que. Eu costumo dizer isso para todo mundo, né, Sidney? Depois que acontece algum episódio, algum acidente na rua, você toma um tiro, sofre um acidente, você fica ali estatalado 7, 8 horas no asfalto quente, um saco preto no seu rosto, independentemente da sua classe, do seu credo,
Então, assim, eu sou apaixonado pelo ser humano, acredito demais no ser humano e não tem por que ser diferente. E eu acho que ajudar faz parte realmente da minha vida, gosto de ajudar as pessoas, dentro dos meus limites, é claro. Porque, cara, eu fui extremamente ajudado, Luiz. Muito ajudado. Por várias pessoas, tive vários pais, várias mães, vários irmãos, vários tios que me sustentaram até aqui. E continuam me sustentando. Eu sou muito ajudado até hoje e é o mínimo que eu posso fazer. E com toda uma história de resiliência também, a gente pode colocar assim, né? Eu conheci o Clauber, o Douglas Oliveira, o Douglinha, que já teve aqui no nosso canal, deu uma entrevista junto com o presidente Arley do Maricá, falando do ano maravilhoso que o Maricá teve lá, ganhou tudo, né? Na Copa Rio, acesso à primeira divisão do estadual. E o Douglas era preparador físico do time do Botafogo, do Sub-15. Do Sub-15, o Douglas era. E o Clauber jogava no time. Tinha acabado de chegar, né, no Botafogo. Tinha acabado de chegar no Botafogo. Ainda era lá em Marechal Hermes, né? A estrutura do Botafogo, a gente sabe, na época, a gente já conversou bastante, era bem complicada. E eu ia ver os jogos, e aí eu vi o Clauber jogar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse período dele como jogador, do que aconteceu com ele, mas o mais engraçado é que eu volto a revê-lo. Eu assumi como gestor da base do Botafogo em 2009. 2009. E aí o Clauber bate lá em Marechal Hermes para querer trabalhar na escolinha, né? Sim. Queria ser professor da escolinha que tinha lá em Marechal. Na verdade, eu ainda tinha contrato com o Botafogo. Já tinha feito, sei lá, talvez a minha 3ª ou 4ª cirurgia. Fazia faculdade. Estagiava no clube, na escolinha. Acho que era isso, a sequência é essa. E ainda, entre aspas, eu compunha a equipe B do Botafogo, que treinava lá em Marechal Hermes. Acaba esse ciclo do meu contrato em janeiro de 2009. Isso. Eu recebi um convite dos amigos de Rondônia para eu jogar o campeonato estadual em Rondônia. Só que eu disse a eles, olha, eu não tenho a mínima condição. Joelho, problema seríssimo que eu tive no pubis também, mas Cláudio, vem pra cá, ajuda a gente, é um nome, a gente tá precisando movimentar e tal. Eu fui, consegui jogar 3 jogos, não mais que isso, lá não tinha fisioterapia, não tinha essas coisas. E aí eu comecei a ter bastante contato lá para permanecer em Rondônia, permanecer na minha cidade, no meu estado, porque eu já estava formado em educação física, né? E aí meu pai falou assim, não, agora você vai voltar e você vai cuidar da sua irmã, porque minha irmã tinha vindo para morar comigo, né? E eu não admito, agora é a vez de você ajudar ela. Eu te ajudei, agora você tem que ajudar. E aí nesse interim, muitos pais, na época, começavam a me passar mensagens para que eu voltasse para a escolinha. Porque assim, Luiz, a experiência que eu tive na escolinha foi a seguinte, eu tinha faculdade, fazendo a faculdade, mas eu transferi para a escolinha a realidade que eu tinha na minha vivência do lado, no campo ao lado, que era o quê? Do alto rendimento. Então assim, eu extrapolei alguns limites, alguns processos educativos, né? Essa coisa de treino analítico, os processos mesmo, e devolvi para os meninos uma questão de alta performance. Que era o que eles viam do lado, era o que eles queriam. E isso motivou demais os pais, motivou demais os meninos, e eles começaram a busca incessante para que eu voltasse. E aí tinha uma secretária, a Anne, na época, que insistiu para que um dia eu fosse lá, para ser recebido só assim, olha, eu não tenho vaga, não tenho como te colocar aqui, mas pelo amor de Deus, aparece aqui para os pais verem que eu te recebi e tá tudo certo. Os pais pararem de perturbar. Parar de perturbar. E aí foi quando o Sidney entra, eram umas 17 horas naquele carrão. Esse carro tem muita história, cara. Depois você vai contar. E aí o Sidney, 17 horas, hoje eu imagino, Sidney, a tua correria. Não, você sabe hoje, porque você sabe como é aquilo lá hoje. Hoje eu sei, hoje eu saí correndo de lá do CT. Hoje é um dia de folga, eu saí correndo de lá 3h30. Cheguei lá hoje, 8 da manhã, um dia de folga. E dias normais eu saio 7 da noite, 8 da noite, enfim. 17 horas aquele dia, eu sabia que você tava... Hoje eu sei que você tava atolado de coisa. E pra você me receber... E na época você não imaginava isso. Não imaginava. E também, depois de um tempo, eu comecei a ter noção de que o tom ex-atleta, de certa forma, era um tom pejorativo, né? Que, na maioria das vezes, um cara que parou de jogar, de mais idade, e que de alguma forma queria, não sei se o termo certo é usurpar, mas se aproveitar do passado dele para pleitear algum lugar dentro do clube. Eu lembro que o Sidney relutou várias vezes, mas ela insistiu. Não, a Anne sobe lá na sala e fala, tem um ex-atleta do clube querendo falar com você. Eu falei, Anne, eu não tenho um monte de coisa para resolver,
eu não marquei nada, pede desculpa, marca um novo horário, eu recebo, não, atende, agora aí começou a falar, que não é... Aí eu falei, tá bom, Anny, vai, manda ele entrar e subir, né? Aí quando eu entro, o Sidney me olha assim, olhou assim, Clauber, aí eu... Falei, dentro de mim, né? Falei, caramba, o cara já me conhece, é o primeiro passo, né? Tava precisando de um emprego, tava zerado, eu tinha que pagar aluguel, tinha que cuidar da minha irmã, Aí foi bom, tinha que pagar a faculdade dela, foi enfim. bom que ele chegou, eu falei, lembra de mim? Ele... Ele falou na minha cara, não. Eu falei, já gostei, né? já gostei. Eu no desespero, gostaria de dizer sim, né? É. Aí eu lembro que você fala pra mim assim, cara, mas eu não consigo te ajudar. Eu sou gerente do futebol de base até o sub-20, eu sei que você já deve ter seus, sei lá, 24 anos, 2009, né? É isso, senão eu vou errar aqui, eu vou acabar entregando o gato. Já tinha lá meus 23 para 24, e você, cara, eu não tenho condições de te ajudar. Enfim, eu falei assim, não, Cid, peraí. Eu achei que ele queria jogar, entendeu? Eu tô formado, me formei em educação física, fazia estágio aqui e tal. Preciso de uma oportunidade, um emprego. E diferentemente de você, jogava muito. Por isso que ficou marcado. É verdade, ficou marcado. Aí quando ele entra na sala, eu falei, Clauber, que eu lembrava dele jogando, e ele era gato, 2 anos mais velho, então ele dominava o meio campo ali e tudo. Eu falei, aí eu pensei que ele vinha pra... Sim. Aí o Cid me recebe e fala, não, eu queria um emprego. Eu assim, cara... Tal, mas tu não lembra de mim? Assim, ele primeiro guardou a informação, ele ia me ajudar, ele arrumou um jeito de me ajudar, eu vou chegar lá, mas ele guardou a informação. Cara, tu não lembra de mim? Eu falei, pô, não lembro. Eu sou muito amigo do Douglinhas, seu preparador físico, trabalhou contigo, do Sub-15 do Botafogo. Eu falei, pô, não lembro. Já assisti muito jogo teu. Eu falei, cara, não lembro. Ele, quer ver? Tu vai lembrar agora. Tu vai lembrar agora. Teve um dia, você saindo no seu carro aqui de Marechal, você viu o Douglinhas, porque depois de um tempo o Douglinhas apareceu lá, né? Foi. Cara, quando eu vi o Douglinhas, eu parei meu carro onde tava, desci e fui dar um abraço do Douglinhas, que eu sou um cara muito grato por tudo que o Douglinhas fez por mim também. E fui lá abraçar o Douglinhas. Ele falou assim, cara, tu lembra que do lado do Douglinhas tinha um vesgo? Aí eu não. Eu falei assim, lembro. Era o Arantes. E você lembra Felipe, que... Felipe Arantes. E você lembra que do lado Felipe. tinha um cara muito gordo? Eu falei assim, lembra então, esse gordo era eu. Aí eu falei assim, cara, bacana, mas não lembrava. Não, mas aí teve outra, eu falei assim, mas dessa tu vai lembrar. Ele falou o quê? Não de mim, mas tu vai lembrar do evento. A gente inaugurou uma academia, o Douglas era meu sócio, a gente inaugurou uma academia lá no centro da cidade. Aqui no centro. Aí o Douglas chamou os moleques da base pra ir, né? Porque o Reinaldo era o nosso sócio, o Reinaldo que hoje tá no Maricá como treinador. Jogou com a gente no Botafogo também, revelado pelo Flamengo, São Paulo. Participou de um podcast. Reinaldo esteve aqui também participando. Como é que foi essa história? Conta. Não, que na verdade nós morávamos na concentração, tinha muita dificuldade, né? No primeiro momento até que não, assim, tinha todas as refeições, tinha acabado de reformar e tal, mas com o tempo foi se deteriorando, o dinheiro foi ficando escasso, foi um período que os funcionários ficaram 20, 21 meses sem receber. A falecida dona Hélida, que depois eu tive a oportunidade de ajudá-la já no final da vida, quando ela descobriu a doença e tal, eu consegui ajudá-la no final de vida. Chegou um momento que ela deixou o amor de lado e virou uma questão de necessidade. Ela já não tinha condições de ofertar as refeições pra gente, porque ela também estava com os atrasos lá de seus 20, 21 meses. E aí a gente ia na porta dela assim, ela fala, meu filho, eu não consigo. E outra, se eu ajudar pra você, o que eu vou fazer com os outros 30, 25 que estão lá? Eu lembro que foi um período difícil nosso, uns 4 meses assim, que a gente não teve nada, não teve refeição no clube, cada um se virava como podia, os que os pais podiam. Chegou um momento, Sidney, que assim, meus pais sempre minimamente conseguiram me ajudar, hoje, graças a Deus, estão bem, mas me enviava assim na época, assim, eu lembro que R$200 na época era muita grana. E R$50 por semana, cara, era o suficiente para comprar ali os pertences de higiene, um biscoito, uma coisa. Mas chegou um momento que os mais novos eram armários assim de alumínio, né? A gente chegava, por exemplo, eu comprava alguma coisa, deixava no armário, quando chegava os armários estavam contorcidos, tipo, começou entre nós mesmos a roubar uma coisa do outro. Por uma questão até mesmo de sobrevivência. Então, assim, era bastante pesada a situação. Então, teve o lance da dona Hélida, né? Eu até esqueci a pergunta. Assim. Da academia. Da academia. Então a gente tinha essa dificuldade com relação à alimentação. E aí nesse período, eu lembro que o Douglas convida a gente, eu não conhecia você, não conhecia o Reinaldo, que ia ter uma inauguração da academia, que era um coquetel. E o Douglas foi enfático, velho. Um momento muito bacana para vocês irem, sair do alojamento, conhecer outras pessoas, refrescar a ideia, cara, e por que não? Comer, porque vai ser um coquetel muito bacana. Mas, cara...
Quando disse valendo, cara, a gente devia estar assim, ele foi seleto, assim, também, foi mais os meninos do 15, do 17, Foi foram uns 12, foi foram mais? uns 10 a 12, uns 10 foi. a 12 meninos, assim, e a gente deu trabalho, Luiz, Meu irmão, acabaram com a comida da parada. Né? a gente deu trabalho, Eu falei, Douglas, o que você trouxe esses moleque, cara? Aí a ele gente deu lembrou, pô, trabalho. assim, eu lembro desse dia. E tu vai lembrar da nossa época de juvenil, diferentemente de hoje, que os meninos são fortes e tal. A gente fazia muito treinamento aeróbico na época. A gente era muito seco, né? Muito magro. Então, Tinha ninguém, aquelas corridas longas, ninguém aquelas tinha coisas. peso nenhum pra carregar. Então, a gente podia comer à Caramba. vontade. E o Clauber foi um atleta da base do Botafogo, que pegou seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira, então assim, tinha um potencial, né, para chegar. Um aparente potencial, né? Mas se não fosse as lesões, provavelmente, né, Clauber? Assim, Eu acho que eu teria me tornado um atleta profissional, Sidney. Acho que, sendo bem sincero, zero demagogia, zero hipocrisia. Eu acho que não num nível top, nível de Série A, mas eu acho que eu conseguiria ter feito uma vida no nível de Série B. Assim, ter ganho um dinheiro suficiente, com inteligência e discernimento para administrar e depois parar e, assim, sim. não esbanjar, mas para viver de certa forma tranquilo. Eu acho que eu conseguiria nesse nível de Série B. Eu não seria um atleta top, não, porque eu era muito esforçado. Onde eu cheguei, o que eu conquistei na base, foi por muito esforço. Eu era muito dedicado. E o Clauber tem uma história bacana em todas as áreas do futebol, né? Ele vem como atleta, né, nas divisões de base, tem uma ascensão e um momento marcante no Botafogo, tanto que as pessoas lembravam dele e tudo, pega a seleção brasileira nessa época de base, encerra e começa a trabalhar no Botafogo também nesse dia que ele vai lá. E a história de formação profissional do Clauber é muito bacana também, né, Clauber? A gente fala aqui, e o Luiz conversa muito nos cursos que a gente faz com os nossos licenciados, da postura do professor no dia do treino, no dia a dia e tudo mais. A gente está até pensando aqui, a gente está até desenvolvendo um conteúdo para a gente ter um curso, não é ensinar da aula, porque isso aí, né, as pessoas aprendem, mas é um curso realmente de como aprender a lidar no dia a dia, a postura que as pessoas têm que ter, porque isso é uma coisa. A gente conversou isso no podcast aqui também com o Fábio Marcelo, fisioterapeuta, que ele chegou numa comissão técnica que não existia fisioterapeuta. Como é que você chega? Como é que você se comporta? Como é que você lida com isso tudo? E o Clauber tem uma história bem bacana. Você chegou. Desculpa te cortar rapidinho, Sidney. Assim, bacana demais o que ele está falando, porque tem espaço para isso. E hoje, diferentemente de um tempo, assim, vou te dizer, de uns 10 a 15 anos atrás, existia essa coisa do ex-atleta, da nomenclatura e de uma maneira pejorativa como as pessoas encaravam. Porque esses caras, na maioria das vezes, não queriam se preparar. Sim. Hoje em dia, você olha os cursos da CBF ou vários outros cursos, eles estão completamente full, né? Sim. De ex-atletas ali estudando, se preparando, Buscando se capacitando Até atletas, até atleta na ativa já faz o curso. Exatamente, exatamente. Como aconteceu, eu fiz o curso de executivo de futebol da CBF no ano de 22 e atletas que estavam comigo, Léo Matos e o Nenê, fizeram na mesma turma que eu, por exemplo. Mas bacana você tocar nesse assunto e falar da questão comportamental. Eu fui convidado pelo Brasil recente. Agora o pessoal da Safeg já deu algumas aulas na Safeg em outros cursos de gestão. E eu fui convidado pelo Brasil para dar 2 aulas lá com o pessoal que tem a ver com a questão de logística no futebol. Mas assim, por incrível que pareça, quando eu monto minhas aulas para isso, eu falo muito mais da questão comportamental do que propriamente as ações de operacionalizar uma logística. Porque é o que eu acredito. Eu acredito na questão do supervisor, do gestor, que sejam 3 pilares fundamentais. Relação interpessoal e comunicação, administração e resolução do que eu digo PPP, pessoas, processos e problemas, e a logística. Então, para mim, a logística, que é operacionalizar, que é uma coisa extremamente importante na minha rotina, por exemplo, ela tem o seu devido valor, ela tem devida importância, mas se eu não tiver postura e se eu não tiver uma organização para administrar e resolver meus problemas, eu não vou conseguir chegar nunca a fazer a logística funcionar. Exatamente. Então talvez os meninos lá estejam, e eu conheço vários que estiveram comigo no Botafogo, inclusive, na época de base, que estão fazendo lá, e foi uma das coisas que, assim que o Brasil me convidou e eu olhei as tabelas e cabia, fiquei super motivado de devolver, de confirmar e participar, justamente por isso. Talvez eles estejam esperando lá, poxa, o Clauber vai chegar aqui e vai falar, o ônibus tal, o avião tal. Cara, 70%, 80% eu vou falar justamente da questão comportamental, da postura, da capacitação, da procura pelo conhecimento, que foram as coisas que me trouxeram até aqui. Perfeito. Me trouxeram até aqui
óbvio, primeiro tem uma oportunidade, mas depois se você sentar na oportunidade, não se capacitar e não se E tem um movimentar o tempo aprendizado. todo, Se você não aprender, já era, né? e eu acredito demais, Sidney. Acredito demais nesse tipo de... Aí eu vejo ele falando isso hoje, bacana, vendo da aula. Aí como é que foi o teu primeiro dia de trabalho lá? Não, então, o Sidney, no dia que ele me recebe, ele falou assim, eu tenho, assim, a única coisa que eu tenho pra te oferecer é pra você ser coordenador. Já começou assim, eu falei, caramba, já vou começar com coordenador, né? Caramba, já... Coordenador do PSJ, que foi um termo que você criou lá, Processo Seletivo de Jogadores. Aí não era mais peneira, né? Hoje mesmo eu demiti os 2 rapazes que tomavam conta, porque tinha muito problema de organização e tal. Então, eu queria contar contigo, R$ 600, é bom falar o valor. Uma vez na semana, R$ 600, mas na época, R$ 600 eu já pagava o aluguel de onde eu morava com a minha irmã. Pronto, e era muito dinheiro. Era muito dinheiro não, mas era um dinheiro para pagar aluguel. E na época, o professor da escolinha, 2, 3 vezes na semana, ganhava 300. Então ele foi buscando os 300 da escolinha, né? Sim, E saiu com 600 trabalhando uma vez na por semana, que era só segunda-feira. E aí eu tinha entendido assim, virei um olheiro, né? Coordenador de processo seletivo de jogadores, coordenador de peneira, bom, virei um olheiro. Aí no primeiro dia ele se comprometeu a estar comigo lá no primeiro dia, acabou chegando Eu atrasado falei, ó, e no tal. primeiro dia eu vou te explicar como é que faz tudo. Enfim, Quem chegou atrasado? ele. Nada mudou. Do jeito que eu encontrei, e assim, era um cenário caótico, porque era muita gente. Era muito moleque. E o seu Léo, né? Sim. Seu Leônidas, que é outro cara que eu tenho muito carinho, que me ajudou muito também, participava. Mas ele participava, ele realmente era o olheiro. Então, assim, eu tinha que operacionalizar tudo. Só que até então eu não tinha entendido. Eu tinha entendido que eu era um olheiro. Então, assim, eu minimamente organizei para a coisa acontecer. Botei o estagiário que estava comigo para apitar os jogos e sentei numa cadeira e falei assim, cara, eu vou descobrir os talentos aqui agora. Cara, o Sidney lá Aí de chegou cima, eu. cara, quando viu o Sidney já chegou, meu, me comendo no esporro. Cara, você tá achando que você é o quê? Você é louco, você não sei o quê. Eu falei, cara, que Você tá calma, fazendo sentado aí, cara? calma. Eu sentado, perninha cruzada, do tipo, vou tirar alguém aí agora. Vou descobrir. E aí o recado foi tão forte que, assim, por incrível que pareça, eu sempre me preocupei muito mais com a organização. Sim. Cara, eu chegava muito cedo, aí tinha aqueles critérios de 3 treinos, aí pode liberar, tinha a ficha dos meninos, organizava previamente lá fora os times, e aí eu comecei a colocar os meninos em volta do campo, dividido em cada grupo de 10, dividido por posição, colocava os coletes separados, eu tinha horror mesmo, tinha o Geriza, quando os moleques levantavam, que eu achava que bagunçava, né? E aí eu ia, dava dor aos moleques, senta de novo, cara, ficava aquela coisa clean, aquela coisa limpa. Agora sim, me pergunta, tirou alguém de lá? Não lembro. Então, acho que o Ribamar saiu dessa peneira, Não o sei se Vinícius corrida Tanque, Teve um zagueiro. o Kerlison. Kerlison, é. Alguns que Mas nos acho que o mais ajudaram. conhecido foi o Ribamar. Foi. Ribamar e depois o Vinícius Tanque que veio O jogar. Ribamar tá no Remo? Ele eu acho que ele tá em Israel, se eu não me engano. Eu vi recente, ele fez um gol em Israel. E eu comecei a me preocupar muito mais com a questão organizacional do que propriamente a questão técnica. Foi aí que o Eduardo Freeland surge uma oportunidade no Sub-15 para ser supervisor. O Freeland conversa comigo. Na época eu ia e vinha muito, né, com o Freeland, porque o Freeland também morava em Copacabana, eu morava em Copacabana com a minha irmã. Mas você também começou a se interessar em outros dias, sem estar lá só na segunda. Não teve algumas interações, alguma situação? Não. É que assim, quando eu percebi que a coisa tinha dado uma organizada, apesar do Ney não me pagar, né? O Ney Souto não me pagava de jeito nenhum, porque eu não recebia pela folha, era tipo uma RPI, né? Ele não era contratado. Eu entendi que eu podia um pouco mais, podia ajudar um pouco mais, e eu sabia que se eu fizesse algo mais, eu seria visto. Porque eu percebia nesse cara aqui a capacidade de enxergar o todo. E aí foi quando eu me coloquei à disposição para fazer a avaliação dos adversários. Ah, foi isso. Eu conversei com o Freeland, falei assim, olha, eu tô em casa, final de semana, eu não faço absolutamente nada. Ele toma a iniciativa de se colocar à disposição. Você não quer que, por exemplo, o Botafogo, né? Eu ia falar o Vasco. O Botafogo, na semana que vem, vai jogar contra o Madureira. O Madureira tá onde hoje? A Madureira tá jogando com o Célio Galvão. Cara, deixa eu ir lá. Eu faço uma observação, faço um relatório e tal. E aí o Freeland, lembra que o Freeland me fez um relatório. E esses são os aprendizados, né? Me fez um relatório, entregou na minha mão. E aí para castigo, né? Acho que foi para testar, né? Era um jogo realmente que era para ver o Madureira. Acho que o Madureira já estava praticamente classificado. Era o provável adversário do Botafogo no mata-mata.
Era um jogo contra o Rio de Janeiro. Em... Onde fica o Rio de Janeiro, cara? Jogava em Magé? Magé. Em Magé. Em Magé. E ainda envolvia uma questão financeira, por mais que depois eu fosse ressarcido, mas na maioria das vezes eu não tinha uma grana daquela para colocar o combustível no carro, para pagar pedágio, para falar, mas assim, eu falei, cara, encarei. E eu lembro que ele me entrega uma folha, eu preencho ela, e do jeito que eu preenchi, eu, toma aí, Frila. Aí o Frila me chamou na sala no outro dia e falou assim, cara, esse aqui foi o papel que eu te entreguei, esse aqui foi o relatório que você me entregou. Bacana, as informações até existem aqui, dá pra gente tirar alguma coisa. Mas olha aqui esse relatório, ele botou assim numa tela. Olha o relatório. Cara, eu nunca me senti tão envergonhado na minha vida. O zelo, né? O trato, a maneira de se vender. E foram esses caras, assim, que eu fui trazendo pra minha vida, pra minha rotina, esse nível de aprendizagem, sabe? Então, assim, como tratar cada coisa. Pra mim parecia um documento muito simples, mas, cara, quando eu olhei na tela, quando eu olhei na tela, eu falei, caramba, a coisa é muito mais complexa, o negócio é muito mais profissional, eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo. A gente teve uma discussão esse final de semana, lá em BH, foi mais ou menos em cima disso. Que eu jogo um problema na mesa, tá. Contextualizei. Não vou discutir contigo. Depois para você não. O problema tá, essa é a diferença, tá vendo a diferença? Você entende, você aprendeu, você foi, ele não, ele é eu imagino. Eu sou incapaz hoje, assim, Luiz, de... Eu sou muito ansioso. Você nem sabe disso. Sou muito ansioso e quero resolver logo, né? Mas hoje eu abro um e-mail, eu sou incapaz de escrever aquele e-mail e não ler pelo menos 2 ou 3 vezes. E melhorar para depois responder. Uma outra coisa que eu aprendi muito, a gente trabalha muito com planilhas, né? Essa última semana mesmo eu completamente enrolado com questões de orçamento. Mas assim, é uma das coisas que eu aprendi. Passo o dia inteiro envolvido com a planilha, eu preciso dormir, acordar no outro dia, e aí de novo com outro olhar, com uma outra mais coisa. Mais cansado. Olhar. E esse cara aqui, uma das coisas que eu mais aprendi com esse cara, e ele me dizia, não sei se você vai lembrar, mas você me disse algumas vezes. Tudo que ele me perguntava, eu queria impressioná-lo, de imediato. Então, assim, ele me perguntava qualquer coisa, eu respondia, eu não tinha certeza. Cláudio, tá tudo certo com o ônibus pro final de semana pro jogo em Volta Redonda? Tá tudo certo, Cid, mas não tava. Mas a gente vai que horas? A gente vai sair 10 horas para almoçar em tal lugar, mas não tava. Porque, assim, talvez eu não tivesse pensado naquilo ainda. Mas eu queria impressioná-lo. Sim. E às vezes as coisas não batiam como eu tinha devolvido para ele, e eu tinha que voltar e dizer para ele, olha, tô dando um exemplo, assim. Sim. Não é realmente aquilo que eu falei, mas por quê? Não vai sair às 10, vai ter que sair às 11. Eu tinha a necessidade de impressionar para dizer assim, eu tô pronto, eu tô preparado e tal, e não é o caso. Aí ele falava para mim assim, bota uma coisa na sua cabeça. Existe uma frase muito difícil do ser humano dizer. É uma frase muito complexa, mas é uma das frases mais inteligentes. No dia que você não souber de alguma coisa, você simplesmente responda, eu não sei, vou procurar, eu não sei, eu vou me informar, eu não sei, eu vou fazer. E realmente é uma coisa muito difícil. As pessoas não falam. Sim. Eu tinha essa dificuldade e eu passei a entender que o ser humano, ele não é obrigado a saber tudo. Muito pelo contrário. Lógico que não. E às vezes, mesmo você achando que sabe, calma. Será que é isso mesmo? Né? E às vezes falar, eu acho que é isso, mas eu vou rever, e eu vou ver e eu te trago depois. Eu tenho muitos ensinamentos, Sidney. Tem um profissional lá no Vasco hoje, cara caricato, gente boa. Conhecidíssimo, inteligentíssimo, cara muito top. Eu não vou citar o nome dele, mas ele tem mania de conversar assim, encostando, batendo assim e tal. Eu lembro como se fosse hoje. Você chamou a mãe de um atleta para uma reunião, e eu nessa reunião, Luiz, eu fiz assim, né? Encostei assim no ombro dela. O Sidney me olhou assim como meus pais me olhavam. Assim, eu entendi tudo assim no olhar, né? Quando a mulher saiu, o Sidney falou assim, vou te falar uma única vez, primeira e última. Você nunca mais encosta em ninguém, principalmente numa mulher, a gente estando numa reunião. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Esse tipo de toque que você deu não existe em lugar nenhum do mundo. E ainda estava uma reunião pesada. Era uma discussão de uma situação do filho, não sei o quê, e o Cláudio foi fazer assim, não, mas se eu falei com o teu filho, não sei o quê... Eu tenho muitos releases assim, tem muita...
Impressionante. Tem um do atender o telefone. Atender o telefone é bom também. Que hoje não, há um tempo atrás aconteceu de eu ligar lá para a empresa. Eu liguei para 3 setores da empresa e nenhum deles me atendeu. Aí eu botei uma mensagenzinha educada no grupo do gerente e aí eu me incomodo com isso. Ainda mais, assim, um não atender, agora os 3 não atenderem. Como é que foi a história do telefone que eu liguei para você? Como é que foi? Meu telefone tocou aqui já, sei lá, algumas vezes aqui. E já tá eu te tô incomodado. tô incomodado. Completamente incomodado. Tentei olhar aqui, assim, Quem era? de rabo de olho, mas não consegui. Porque Tá tocando, hein? quando o Freela me chama e me oferece Porque, vamos lá, voltando, o Clauber chega para ser coordenador lá do PSJ, processo de seleção de jogador, se oferece para fazer as avaliações, vai para Magé, sol do caramba, não tinha dinheiro para ir e tudo, mas ele fica aquele ano fazendo isso. Eu te coloco no meio daquele ano para tu ir de treinador. Não foi nesse ano? Foi nesse ano. Foi, tu vai... Fui treinador contra o Palmeiras. Porque a gente chega assim... Por um erro um erro interno, não foi dele, um erro interno, daquela coisa de, vamos participar de vários campeonatos. A gente não tinha elenco no infantil para participar de várias competições em julho. São aquelas competições que todo mundo quer jogar. E priorizou que era mais acessível, que era em Macaé. Isso, aí o time principal foi para Macaé, mas a gente já tinha dado a palavra aqui em outra. E o Sub-15 principal tinha ido para outra, Isso. que era a Copa Londrina. E aí eu fui pro Espírito Santo, que era o Sub-17 forte, o brasileiro Sub-17. Mas com a Bárbara... Com o G3 do Sub-17, com o G3 do infantil. Do Sub-15. Foi 9-0 o Palmeiras, porque a gente fez cera. Eu pedi pros meninos fazerem cera. Porque senão teria sido uns 15, 18, sei lá. E engraçado é que você não tendo parâmetro, eu jurava que dava pra ganhar do Palmeiras. Com computador, pré-eleição, slide. Tu foi pro jogo. E ele de treinador, ele foi o primeiro torneio dele. Sabe quem jogava nesse time? E aí era baba no Sub-15 na época. Aí vão falar, caramba, olha o nível dos atletas que ele tinha, né? O Dória era o zagueiro desse time. O Dória era o zagueiro que tomou de 9. O Dória era o zagueiro desse time. Que queriam mandar ele embora, a gente segurou. Exatamente, o Dória. Mas onde eu ganho moral contigo, e que, de certa forma, primeiro a organização lá... Aí ele liga preocupado. Ele, caraca, vão acabar... Você me ligou preocupado, porque vazou, saiu na imprensa. Os caras botaram, os caras nunca gostaram, enfim, não vou entrar em detalhe. Saiu no Globo.com. Infantil, o resultado do infantil sai na capa do Globo.com. Nunca saía, nem se fosse campeão do mundo. Eu lembro demais que quem foi como supervisor nessa viagem foi o Rafael, irmão do Rafael Souto. Irmão do Sidney Souto, que hoje trabalha comigo lá no Vasco, como supervisor, o Ney Souto. Eu lembro que o Rafael, ele é muito sacana, né? A gente num colégio lá no Espírito Santo, ele dizendo pra mim, caramba, cara, pô, tua carreira começou. Aí, mas já acabou também, né? Mas aí tu me liga, mas aí eu tava calmo, tava tranquilo. Foi isso que aconteceu. Você falou assim, cara, foi um risco calculado nosso. Relaxa, fica tranquilo. A culpa não é tua, a gente vai ter que absorver aqui. Realmente, se a gente pudesse voltar no tempo, talvez a gente tivesse equilibrado as ações, mas relaxa, a gente vai resolver. Agora já era, tipo assim, a culpa não era do Clauber, né? A gente já sabia que poderia acontecer. O Clauber, a história do telefone, fica atento. História. Eu ganhei moral com o Sidney, porque eu faço esses jogos, esses relatórios, fui aprimorando depois que o Freela me explica direitinho. Explica não, me mostrou como faz, né? Como é ser realmente profissional. A questão lá da peneira, que eu organizei bastante coisa. Mas eu lembro como se fosse hoje. A final do Sub-17, a semifinal do Sub-17, foi Fluminense e Vasco. O primeiro jogo foi em São Januário. No time do Vasco, o mais conhecido na época era o Marlone. Sim. E no Fluminense tinha os dois Wellington. O Wellington Nem e o Wellington... O ponta, que foi comprado pelo Arsenal. Tá no Cuiabá agora. O Wellington Silva. Eles eram os mais fortes. O Wellington Júnior do Botafogo. O time do Fluminense era mais forte. Mas... O Vasco ganha em São Januário e o Fluminense ganha lá no Xerém e vai para os pênaltis. E você vai lembrar dessa. Eu pego todos os pênaltis dos dois times, faço no relatório, eu coloco a trave e coloco onde cada um bateu. E aí o Botafogo vai para a final com o Fluminense. E aí no jogo lá em Xerém, o jogo vai para os pênaltis. E aí eu lembro que eu tô no alambrado do lado de você, assim, aí o Wellington nem vai bater. Eu falei assim, cruzado rasteiro.
Aí, pumba. Aí, pum, e o goleiro do outro lado. Falou, ó, o Wellington Silva, né? O Wellington Silva, aberto, canto superior direito. Aí, e o Sidney me olhava assim, o Catum e o Wellington, o goleiro era o Guilherme. Luiz Guilherme. Do outro lado. Aí eu falei assim, ó, fulano no meio do gol. Aí o goleiro, pum, pro outro lado, o Sidney. Cara, eu lembro que acaba o jogo, eu narrei os 5 pênaltis. Eu lembro disso. Os caras bateram nos mesmos lugares que eu narrei e o goleiro caiu pra todos os outros. Tu me perguntou, tu entregou esse relatório? Eu falei pra todo mundo, pro Freeland, pra comissão técnica e treinador de goleiro. Acho que foi isso. Foi. E aí o Sidney, com aqueles rompantes dele, nem sei o que deu depois. Mas... E assim, eu tava ali... Eu sou de interrompante? Eu tava ali, eu tive a informação, fiz o relatório e tudo mais. E aí o Freeland, quando tem essa vaga, meio que me consulta. E aí teve a festa lá dos funcionários do Botafogo, eu ainda não tinha sido efetivado. Sim. Eu chego, o Eduardo Húngaro, né, nosso grande amigo, o Dudão, ele chega perto de mim e ele a gente chama ele de boca de graxa, né? Fala pra caramba, fala pros portugueses. Ele vem me dar um abraço, eu já tava feliz, cara, eu tava no Botafogo, na peneira. Eu tava fazendo uns relatórios, eu tava me sentindo parte do processo. O time tinha sido campeão sub-15, carioca. O foi campeão e o juvenil foi semi. Não, foi finalista, foi vice. Eu me sentindo parte do processo, já tava feliz, assim, ferrado de grana, precisando muito de grana, e indo lá na festa dos funcionários. Eu nem era funcionário, porque eu era RPI na época. Ia ter uma pelada, ia ter um churrasco. Falei, cara, eu tava felizaço, assim, né? E aí o húngaro vem e me abraça. Pô, irmão, ô molecão, parabéns. Aí eu, você merece. Você merece. Aí eu, mas parabéns pelo quê? Aí ele olhou pro lado, ele sentiu que ninguém... pelo ano. Parabéns pela vida, pelo ano e tal. Aí a gente joga pelada e tal, e começa um burburinho que eu ia ser contratado e que o Sidney ia falar comigo. E ninguém falava comigo. Não, o Sidney vai falar antes, não, vou falar depois da pelada, não, vou falar antes do churrasco, não, vou falar depois do churrasco. Aí você fala pra mim bem assim... Tu vai pra Copa? Eu falei assim, cara, vou pra Copa. Vamos pra Copa então. Eu peguei uma carona com o Sidney, o Sidney falou assim, cara, realmente tem uma possibilidade e tal, mas ainda não é certo. Enfim. Aí beleza. Aí passou, a gente ainda tá vendo quem... tá vendo e tal. Aí passou assim, sei lá, uma semana. Aí um sábado de tarde, eu vira e mexe lá na praia pra ver o 11 contra 11 lá, do América do Lido e tal, dos caras, que era mó graça, era mó engraçado, confusão danada. Aí o Sidney me olha assim e fala assim, chega aí. Aí eu, pô, filho, tudo bem? Não, tudo bem não, chega aí. Cadê teu telefone? Aí eu peguei o telefone, tirei do bolso, tá aqui. Eu liguei pra você várias vezes essa semana e você não me atendeu. Eu falei, que isso, rapaz, tá maluco? Impossível. Vou ligar agora. Aí ligou, aí deu desligado, né? Eu falei assim, eu tô ligando. Eu falei assim, não, eu troquei telefone. Eu falei, não, peraí, tu trabalha com futebol, tu trocou seu telefone, tu não avisou ninguém. Pô, mas assim... Eu me senti assim, à margem do processo, né? Vou parar o Sidney um dia, troquei meu telefone. Sim. Aí o Sidney falou pra mim, seguinte, tinha uma oportunidade, eu acho que você perdeu a oportunidade, mas se essa oportunidade aparecer de novo, eu vou te ligar uma única vez. E se você não atender esse telefone, você vai perder a oportunidade. Cara, daquele dia em diante eu virei um psicopata do telefone, de verdade. De verdade. É muito difícil você me passar uma mensagem. Primeiro, eu respondo todo mundo. E é muito difícil você me ligar e eu não tá perto, não tá próximo, não atender. E eu lembro que eu ia pro banheiro, cara. Eu, às vezes, de cueca, botava o telefone dentro da cueca, ia pro banheiro, cara, ficava do meu lado. Às vezes, assim, no nicho ali, né, do shampoo e tal, pra ficar mais próximo, eu fiquei agoniado. Até que o Sidney me liga um dia. E aí fala, aí ele oferece essa oportunidade. Agora que você e aí quando ele falou ainda do valor, eu falei, cara, se pode falar uma coisa, eu nasci pra fazer isso. Eu nasci pra fazer isso. E aí eu virei mesmo. E eu falo pra todo mundo, cara, a culpa de eu cuidar tanto do telefone, ficar tanto disponível, é por conta do Sidney. E hoje eu ligo pra 3 gerentes da empresa, nenhum dos 3 atende. Como é que faz isso, Cláudio? Ocupado, muito trabalho. Graças a Deus a gente cresceu bastante, tem trabalho lá dentro. É por isso, né? É claro. Acho que tu tava do meu lado, tu não tava lá que eu liguei e tu não atendeu. E aí tem o Family Day, né? Tem que ter um dia pra descansar, pra desligar o telefone. Boa, Cláudio. Tem, que eu nunca tive na vida, onde eu vou ter. Sensacional. Terça-feira. Falamos bastante, já tem 1h10, falou que era 1h20. Tem nem 1h10, pô. Tem já quanto tempo, diretor? 40 minutos, a gente nem conversou sobre o que a gente ia conversar. Você nem perguntou como que ele entrou no esporte. Não, justamente, a gente já começou atropelando o assunto todo, mas como ele já falou da base, mas volto a repetir, porque assim, sempre no início aqui a gente fala assim, o sonho de todo mundo é jogar futebol. Todo brasileiro tem um sonho de jogar ou trabalhar com esporte e tudo mais. Hoje você é uma referência dentro desse mercado, né? Ainda mais trabalhando num clube grande como o Vasco.
E as pessoas, como o canal ele é todo voltado para quem é gestor de escola de esporte, professor, aluno, enfim, eu falo que muitos de nós, a Eu gente. tive uma escolinha, né? Você lembra Eu disso? sei, é isso que eu quero chegar. Porque assim, muitos de nós, a gente reescreve, né? A nossa história, o nosso sonho. Você quantas vezes teve que reescrever teus sonhos e tudo mais, o Luiz também. Mas assim, como é que o esporte entra na tua vida? Como é que você começa lá? É justamente isso, é olhar pro alto, olhar para trás e falar, cara, aonde está essa memória lá antiga do esporte na tua vida? Como é que é? Daí você um dia olhar e falar, pô, de repente eu posso viver disso. Então, eu sou natural de Vilhena, Rondônia. Eu com mais ou menos com os meus 9 anos, o meu pai até hoje, né, caminhoneiro. Hoje ele voltou a trabalhar para essa empresa dessa época que eu tinha meus 9 anos, que ele trabalhava com carreta tanque, né, transportando combustível. E aí o chefe dele propõe a ele se mudar para a capital, para Porto Velho, para ser um gerente de pista, que eles chamam, né, num posto de gasolina. Então eu morei por 5 anos num pátio de posto de gasolina, fora da cidade mesmo. E lá, primeiro eu começo no futsal do Colégio Moju, que era um colégio católico que eu estudava. Colégio da Moju, que é Movimento da Juventude Católica. Colégio particular, e aí tinha o futsal, que em Porto Velho era muito forte. E aí eu começo nesse ano de. Eu não vou falar ano que eu vou acabar me complicando aqui, Você com eu acho que quantos anos? 99. 99 eu. 99? Não, 95 para 96, acho que é isso. Eu começo a jogar, e aí eu fiz umas 2 ou 3 competições, e aí um belo dia, na minha casa, no pátio do posto, chegou lá o Luiz Fernando, que era um treinador de uma escolinha muito famosa na cidade, que era o Atlas Eventos. Era o cara que captava. Deixava o time mais forte e o resto, né? E aí ele chega do nada lá em casa e falou assim: não, cara, eu quero. Cadê o Cláudio? Quem é o Cláudio? Eu falei, pô, sou eu e tal. Cadê seu pai? Eu falei, meu pai tá lá no posto, lá, minha mãe tava no restaurante e tal. Não, o professor falou que seu pai e tal. E eu gordinho, né? Gordinho, inchado. E foi falar com meu pai, não, mas esse menino aí. Não, é ele mesmo. Ele mesmo. Tu não errou, não? Quero no meu time, quero no meu time. Então eu jogava de pivô, futsal na época e tal. E aí fui pra esse Atlas. Fiquei lá mais uns 3, 4 anos. Quando foi no ano de 99, Alex Agulha. E aí a gente só para voltar um pouco, a gente jogava futsal, campo. Ele me colocou para jogar de zagueiro, porque eu era maior que os meninos na época. Não era gato, eu era maior que os meninos na época. Chutava forte, porque era maior e tal. E a gente começou a fazer várias viagens para América do Sul, Chile, Bolívia, Paraguai, algumas excursões para o Espírito Santo, Copa Gazetinha, vinha para o Rio e tal. E isso, de alguma forma, preparava a gente, assim, do tipo, não era novidade viajar e ter algum tipo E de jogar. enfrentamento, né? Aí no ano de 99, isso. 99, o Alex Agulha, Alexandre Agulha, foi um ex-atleta do Botafogo, foi campeão da Conmebol no Botafogo. Ele, desiludido, já com o futebol, com seus 28 anos, foi para Rondônia para trabalhar com o Luiz na escolinha. E chegando lá, ele, com o olhar fresco do que ele via aqui no Rio, ele falava, cara, você, o Vilar e o Rômulo. Eu olhando aqui, né? O Vilar veio com você. eu tenho certeza que e por sinal, O Rômulo eu não lembro, não. continua sendo um dos meus melhores amigos. Teve recente aqui agora, ajudei ele aí no jogo do Botafogo, junto com o pai, seu Vilar, que é um cara. Eles me ajudaram demais, então. Nessas confusões da concentração lá, de dificuldade financeira, de alimentação, eles me levavam para casa deles, ali no Valqueire, me internavam lá e eu ficava. Tanto é que depois eu consegui ajudar o Vilar a jogar no Botafogo, que era o sonho da família, né? O Vilar veio, foi aprovado no Madureira. O Rômulo veio, foi aprovado no América, e eu vim depois, foi aprovado no Botafogo. Então, assim, o Alexandre tinha essa memória, né? Muito fresca na cabeça. Eu venho numa excursão em janeiro de 2000 para cá, faço um jogo contra o América. Hoje eu sei onde era, na época eu não entendi onde era nada. Lá do lado do condomínio Espigão, ali na Estrada dos Bandeirantes, que era um campo do América ali na época, os caras, pô, você tem condições, cara, não, você não tem condições de jogar no Rio? Tenho, mas ainda ia jogar com o Flamengo, ia jogar com o Botafogo, ia jogar com o Vasco. Os caras, não, já tem uma competição, a Gazetinha semana que vem e tal. O América. Cara, me tiraram. O América já. Me levaram pra casa de um cara, e depois tem um episódio, eu nem queria contar, que é um episódio bastante sério. Eu viajo, faço a Copa Gazetinha, me destaco lá, e aí, cara. Pelo América. Pelo América. E volto pra Rondônia, volto desiludido pelos episódios que aconteceram, né?
E aí meu pai, na época, ficou um pouco triste, porque meu pai achava que o meu retorno tinha a ver com a namoradinha que eu tinha em Rondônia. E não era. E não era, muito pelo contrário. E aí Foi o depois... problema que você teve lá na casa que você Foi. ficou. E aí depois, no começo de 2000, coincide com a volta do Alexandre aqui pro Rio. E o Alexandre recebeu uma proposta para voltar a jogar e jogar na Islândia. Ele foi um dos caras, uns precursores na Islândia, abriu o mercado para outros brasileiros. Hoje ele mora nas Ilhas Faro, casado com uma faroesa, ela tinha 2 filhas, e ele já tem outras 2 filhas com ela e tá radicado lá. E aí ele me liga e fala, olha, eu fui assistir um jogo do Vilar, que o Vilar tinha acabado de vir, na Copa Nike, e o treinador do Botafogo jogou comigo no Rio Branco do Espírito Santo, Maurício Albuquerque. Maurício. E eu falei de você, e ele falou que quer te ver, porque ouviu falar de você aqui já no América. E eu, quando eu fui pro América, levei a documentação toda para assinar, dizendo que ia assinar, mas eu não ia voltar mais. Falei, pô, eu pego. E eu já tava meio assim, preocupado com meu pai, porque eu senti que meu pai ficou bastante frustrado, decepcionado comigo, né? E aí eu saí de Rondônia no dia... Eu tenho mais ou menos a memória, foi fevereiro, 25 de fevereiro, 26 e 27 eu dentro do ônibus, cheguei aqui 27 à noite, 48 horas de ônibus. No dia 28 eu vou treinar de tarde, não era ano, eu acho que era um ano bissexto. No dia 29 eu treino e aí quando acaba o treino o professor Maurício me chama e fala assim, ô de Rondônia, fala professor, tudo bem? E ele era um cara muito humano assim, cara, cara... não é, né? Tá trabalhando no Atlético Mineiro, se eu não me engano. Sim. Gratidão absurda por esse cara, pelo cuidado que ele teve comigo, pelo zelo, pelo entendimento que ele teve de que eu era um menino diferente do tipo, tinha vindo de um estado pequeno, de um estado longe, sozinho, numa cidade grande, enfim, assustado com tudo e com todos, talvez. Por mais que eu tivesse discernimento, eu me achava inteligente quando eu olhava pro lado dos meus companheiros, mas ele teve um cuidado comigo que poucos têm hoje. Sim. De ter esse entendimento de onde vem, qual era a cultura, qual era a vivência, né? Qual era a coisa. Mas assim, o pouco que eu mostrei em 2 dias, pra mim é um tempo recorde. Assim, eu olho pra hoje, com 2 dias eles pediram minha documentação. E aí ele vai, você tem sonho mesmo de jogar no Rio? Eu falei, pô, eu tenho. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, pode chegar em casa, pode ligar pro... Tá onde? Eu falei assim, não, tô na casa do Alexandre, tá na casa do Silva e tal. Pode chegar em casa, pode ligar pro papai e pra mamãe e falar que você foi aprovado no Botafogo. Cara, mas assim, esse cara teve um cuidado comigo, teve um zelo comigo depois, nesse momento, depois, sempre perguntava como eu tava. Eu fui morar no primeiro momento na entrada 700 da Leopoldo Bulhões. Perigosíssimo, chegava pra entrar e pra sair, você tem que pedir autorização. Vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, fiquei lá um mês. Quando ele soube que eu tava lá, ele conseguiu com o Botafogo para que eu fosse morar na concentração. Eu tinha só 14 anos e não podia. Então, assim, um cara que se preocupou muito comigo, sou muito grato. Eu tenho certeza que ele vai ouvir que o Maurício Albuquerque, eu sou um cara... Você tinha 16, mas sou um cara muito grato pela questão humana que ele teve comigo. E se não fosse o olhar dele e o cuidado comigo naquele momento, nada do que eu vivo hoje estaria acontecendo. Então, professor Maurício Albuquerque, se estiver vendo, faço questão de agradecer. Obrigado. Mas assim, muito obrigado mesmo pela questão humana. Você foi muito humano comigo. Mas muito humano mesmo. Impressionante. Que top. Ele tem 3 coisas que meu pai sempre falou comigo. Querer, saber e oportunidade. Meu pai sempre falava, filho, você pode voltar por tudo. Tá passando necessidade, não, precisando, quer estudar, quer largar, eu concordo. Não volta por saudade, não volta por mulher. E o futebol são 3 coisas. Querer, saber e oportunidade. Querer, você quer. Saber, você sabe. Oportunidade você está tendo. Então, abraça. Seu pai está aqui, sua mãe está aqui, mas por saudade, por mulher, você não volta, não. Foi o que você sempre falou. E outra coisa que ele sempre fala, coisa que você não tem, o lado humano. Top. E o mais engraçado nesse momento, eu tive com o Jorginho agora, né? O Jorginho é o cara do registro lá do Botafogo. Encontrei com ele lá também. Quem fez primeiro registro na FED, no BID e tal. E aí eu lembro que eles estão assim, eu falo assim, tá, mas... eu só posso ser... vocês vão me dar colégio? Aí todo mundo ficou me olhando assim, parecia que eu era um ET, né? Aí todo mundo assim, como assim? Não, eu só posso ficar aqui se for estudar, senão meus pais não vão deixar eu ficar não, e eu nem posso. E ninguém querendo estudar. Aí todo mundo assim, caramba, que loucura, né? Ninguém quer estudar e o menino quer estudar. Hoje eu sei também, né? Porque a maioria não queria estudar, né? Sim. Os caras iam refazer as séries que eles já tinham feito várias vezes, tinha um monte de gato lá. Mas a condição de eu ficar foi pra estudar. E tu nunca largou isso, isso é muito importante. Nunca larguei, ia sozinho às vezes. Sim. Cansado, ia sozinho. E aí você chega no Botafogo, joga, vai, e ele tem uma passagem. Essa passagem você tem que contar aqui, é sensacional. Quando você é convocado para a seleção brasileira. Foi, aí
sub-15, com 3 ou 4 meses eu virei capitão do time. De novo, graças ao professor Maurício. O Maurício me viu um cara muito humano mesmo, cara. Aí eu jogo esse ano todo sub-15. Quando eu subo pro sub-17 com o professor Marinho, Romário Sermão de Filho, outro cara que eu aprendi muita coisa. A gente tinha medo dele no começo, né? Tamanho e respeito, mas foi um ele cara, sempre foi gente, foi um cara que disciplinou. Eu aprendi muito a ser disciplinado com o professor Ó a Marinho. placa dos 15, hein? Cuidado com a placa dos 15. Se a gente passasse de 5 minutos de jogo, a gente estava satisfeito. Porque ele, para dar um choque, para dar choque de realidade, ele costumava, a cada ciclo de 2 ou 3 jogos, ele tirava um atleta com 5 minutos de jogo. Impressionante. E a questão dos treinos, da entrega, da disciplina, do quanto você Isso tinha no Botafogo ou na seleção? Botafogo. E aí eu joguei o meu primeiro ano todo, eu joguei como titular. Eu e Renan, na época, eram os dois 85 que jogamos no grupo de 84. E aí, depois de um jogo contra o Flamengo, que na época tinha o Nélio, lembra do Nélio? Sim. O famoso Nélio e tal. Eu lembro que a gente jogou em Curicica e a gente anulou o Nélio. Eu marquei o Nélio e anulou. E aí depois a gente acabou sendo convocado, os dois. Só que foi assim. A convocação, olha que loucura, a convocação era para ir para Rondônia. A Sub-17 tinha ido para Rondônia, tinha feito lá por conta do Bruno Costa, outro amigo executivo do Fortaleza hoje. O pai do Bruno Costa é presidente da federação até hoje. E levou a seleção para lá. Eles tinham feito um centro de treinamento, CFA, Centro de Futebol na Amazônia, em Porto Velho. Só que a seleção de Sub-17 jogou na minha cidade. Jogou na minha cidade contra o time da cidade, o VEC, Vilhena Esporte Clube. E um dos meus melhores amigos lá hoje, a gente tem um grupo de casais que a gente sempre se encontra em Vilhena lá, o Miro. Era o craque da cidade, jogou esse jogo, a gente conta essa história até hoje. E o time 84 da seleção era fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Alberoni, o goleiro era foi do Flamengo, depois jogou no Vitória. Quem mais? Moraizinho, Anderson, atacante, o Wesley, zagueiro, que jogou no Vasco, Igor, volante, Diego, laterais. Cara, timaço. Rodrigo Fernandes, Botafogo. Qual é o nome daquele menino do Vitória, cara? Leandro Bonfim, um cracaço de bola. Eu lembro como se fosse hoje esse time. Enfim, aí saiu a convocação e depois sairia da Sub-16. E o professor Maurício falou assim, olha, o pessoal da seleção me ligou e você e Renan estão cogitados e tal, pode ser que saia a convocação. Quando saiu a convocação, saíram para 19 atletas e eu não fui, o Renan foi. Pra vir pra Rondônia. Falei, cara, que decepção, cara. Eu ia jogar na minha cidade. Imagina, jogar na minha cidade com o uniforme da seleção brasileira. Depois. Tá louco. E aí a viagem, por algum motivo, cai e eles tiveram que convocar outros 3 atletas. E aí eu sou convocado. Então, assim, a convocação saiu muito antes. Aí a apresentação era numa segunda. E o Everaldo, que depois trabalhou com a gente no Botafogo, que trabalhava na situação, foi no clube. Tinha essa coisa de levar o fax no clube. O ofício da convocação, né? No clube. E aí eu saí de manhã pra ir tomar um café na Dona Hélida, que era uma pensão que ficava fora. Quando eu volto, aí tá o Betão, segurança, né? Ele faz assim, né? E aí, jogador? Celeste, hein? Celeste, ok? Só pra brincando. Não, Celeste, a Vevé tá aí, Celeste. Eu, caramba, cara, será? E aí todo mundo me olhando diferente, assim, todo mundo. Eu falei, ninguém vai falar comigo? Nada. Aí eu vi o Everaldo saindo, o Everaldo me abraçou, também não falou nada. A gente se conhecia pouco. Aí eu subo, troco de roupa e tal, e tô naquela ansiedade, né? Pô, ninguém vai me chamar. Daqui a pouco o Coronel Ronaldo pede pra me chamar, que ele era o diretor da base. E aí eu entro, cara, ele fardado, né? Que ele era PQD, tava ali do lado. Fala assim, cara, tá maior burburinho aí que você foi convocado aí, mas não é nada disso não, tá? Aí eu, mas ó, só tô te dando a informação porque realmente o Everaldo veio aqui, tão de olho em você, eu acho que você já sabia e tal. Pode ser que role em algum momento. Mas assim, ali eu fiquei mal, porque pro cara ter ido ali, pra todo isso, mundo falando, mas eu já sabia, né? Aí quando eu tô saindo assim, ô moleque, aí eu virei assim, você foi convocado, cara. Cara, quando esse cara falou que foi convocado, eu aos prantos, né? Falei, cara, não é possível, velho. E assim, passava muita coisa na cabeça, né? A primeira delas, pensava, não vou ser hipócrita, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, cara. E, cara, saí lá de Rondônia, no nível que eu treinava, por mais assim, que eu me dedicava muito, venho pro Rio. Depois de um ano, foi 28 de setembro de 2001 que eu fui convocado. Depois de um ano e, sei lá, 7, 8 meses, cara, eu tô na seleção brasileira, pô, vou ganhar dinheiro com esse negócio, cara. Primeira coisa, né? Mas enfim, eu falei, cara, tem que avisar meus pais, né? Meu pai viajando, tinha dificuldade no negócio de telefone, minha mãe... Orelhão, aquela coisa. E minha mãe era muito louca com esse negócio de ligar, não queria que ligasse. Ó, o telefone tá tocando de novo. A minha mãe não queria que ligasse, porque gastava muito. Na época ligava a cobrar. Na época eu só ligava a cobrar só dia de domingo, que era mais barato, lembra disso?
Aí eu ligo pra minha mãe numa sexta de manhã, minha mãe, que foi? O que aconteceu? Fala rápido, Fala rápido, pra não gastar. Eu falei, mãe, preciso falar com a senhora rápido. Cadê o pai? Não, o pai tá viajando e tal, deve chegar amanhã. Mãe, seguinte, ó, mãe, tô morro de feliz, tô feliz pra caramba, cara, tá dando tudo certo. Mãe, acabei de ser convocado pra seleção brasileira. Vou me apresentar segunda-feira, vou na Granja Comari, vou ficar lá não sei quantos dias. Mãe, tá dando certo, obrigado por tudo, tá valendo a pena cada segundo e tal. E minha mãe, pum, silêncio, né? Foi Aí eu falei, pô, velho. matei minha mãe, cara. Deve estar morta de felicidade lá e não sei o que. Aí passou um tempo assim. Ó, o mineiro aí, ó. Pô, o mineiro tava morrendo de sede, cara. Ó, derrubou. Na hora da porra. Na hora. Porra, Fabrício, na hora que ele vai terminar a porra da história, tá cara. vendo como o mineiro é azarado? Ele derrubou, quase derrubou a câmera. Caralho, mas Fabrício, ó, não deixa você, jogar, não, Fabrício. mas você é cheio de boa vontade. Não, E eu te Fabrício, amo. tá errado, cara. Na hora da porra que ele vai terminar o telefonema pra mãe, tu deixa o mineiro entrar. Você não sabe se a mãe ficou viva, passou mal. Puta que pariu, meu irmão. Eu tenho algumas pra contar com o mineiro, hein, mineiro? Calma aí que eu vou contar. Não, ele vai entrar, tu vai entrar. Aí entra chutando a câmera, porra, derrubando a água. Tá certo. Você é um cara muito humano. Tá ótimo. Viu como você é um cara humano? E o outro e o meu diretor ainda abre a porta. Tô fudido, meu irmão. Puta que pariu. E aí a minha mãe ficou muda, né? Depois de um bom tempo, assim, eu falei, cara, matei minha mãe, né, cara? Eu falei assim, se ela tiver o mesmo entendimento que o meu, ferrou. Matei. Aí do nada, assim, ela me chama de Preto, né? Meu apelido na minha casa é Preto. Preto. Aí eu, oi, mãe. Ó, pode te falar uma coisa aqui. Você não acha que tá fazendo uma coisa muito acelerada, não? Tenha calma. Espera teu pai chegar. Liga pro teu pai. Porque, cara, eu não tô concordando em nada essa coisa de você mudar de time. Porque o Botafogo te trata tão bem. Aí, cara, aí eu desliguei. Né? Esse negócio tá muito estranho. Tem que falar com o teu pai antes. Aí eu desliguei, Você não cara. vai sair do Botafogo. Aí me bateu uma tristeza, assim, ô Luiz. Porque, assim, cara, minha mãe não teve... Não conseguiu mensurar a minha felicidade. E o quão significativo era aquilo, né, cara? Conquista. Né? Mas depois que eu falei com meu pai, tá louco. Meu pai é um dos seres humanos mais emotivos do mundo. Talvez o ser humano com o maior coração desse mundo. Meu pai é um cara muito especial, velho. E meu pai, eu chego em casa até hoje, eu novo como eu tô hoje, né? Eu ia falar a idade, mas eu não vou falar. Meu pai falou que é de 8,4. Sou de 5. Tô com meus 39. Ô Luiz, meu pai basta me olhar, cara. Basta me olhar e ele começa a se tremer de choro, assim. Então, assim, os últimos dias que eu voltava, porque diferentemente da galera do Rio, eu só podia ir uma vez por ano pra lá, ou talvez até 1 ano e meio. Quando ficavam os últimos dias, assim, que meu pai via minha mala sendo arrumada, cara, a minha casa virava, assim, um velório, cara, um velório. Tamanho sentimento, assim, do meu pai. E hoje ele consegue transferir um pouco mais disso, talvez sair um pouco mais de mim, e transferiu pra minha filha. Isso acontece muito com a Eloá hoje. Quando ele acontece as coisas com a Eloá, assim, tá louco. Meu pai é um ser humano... Amo minha mãe de paixão, minha mãe é uma guerreira, minha mãe cuida demais da gente, cuida demais da casa, mas se eu te falar de um ser humano, de um coração especial, esse ser humano é meu pai, velho. Meu pai é um puta de um ser humano, velho. Boa. Mais uma. Família, estudo. É o que a gente prega, que as pessoas não podem deixar de ter, né? Principalmente a molecada que tá querendo ter esse sonho, porque é o que eu falo, aí para de jogar. Cláudio estudou, conseguiu manter o estudo que nem você, vocês são exemplos disso. Você ainda jogou profissionalmente, Cláudio não. Mas são 2 professores de educação física formados, 2 pessoas que reescreveram a sua história dentro do futebol, 2 pessoas que continuam trabalhando com aquilo que amam, e isso é a base, né? A base da família, a base dos estudos, é a base da persistência, da gente não deixar o sonho, não deu de um jeito, tem que reescrever a história de outro. E essas são as coisas que ninguém tira da gente, né, Cid? Não família, tira. A família é nossa, ninguém tira, e a gente que tem que cultivar e cuidar da nossa família, zelar pela nossa família. E tudo aquilo que você adquire de conhecimento, cara, isso ninguém tira de você. Sim. Isso ninguém tira de você. Não, a gente fala muito, Cláudio, sobre pai, sobre a importância dos pais na educação dos filhos e não forçar os filhos numa situação que às vezes não é dele. Você sabe disso hoje, que os pais jogam no filho o sonho deles e cegam. Eles acham que o filho é o Neymar, é o Veguete, e esquece que o filho dele é mais um no meio da multidão, que com a qualidade dele, com o tempo, ele vai vingar,
e eles se viram contra todo mundo em função do filho, para descarregar o sonho dele no filho. Sim. E além disso, como o pai não pode ter a não preocupação de que, e se não der certo, né? Se não der certo, meu filho, não, tem que dar, vai dar, é a única solução. Não, não é a única solução. A gente tá no meio do futebol, quantas e quantas histórias a gente vê de pessoas que reescreveram a história. Mas lá em casa sempre foi o oposto, e é assim que eu educo a minha filha, e foi assim com as minhas enteadas. Eu tenho 2 enteadas, né? E casadas hoje, enfim. Meus pais sempre foram assim. A dúvida nunca foi do lado de lá. A dúvida foi sempre do lado de cá. O lado que eu controlo. Meu pai me controla, minha mãe me controla. Então vamos lá. Por que do insucesso? Por que não deu certo? Hora nenhuma a culpa do treinador, Sim. a culpa do clube, Transferir, a né? culpa do árbitro. Não, vamos lá, meu velho. O que você fez de errado? Por que você não se preparou melhor? Por que você não cuidou melhor? Você dormiu cedo? Você se alimentou bem e tal? Sempre foi desse lado. Como a Eloá talvez muitas vezes traz alguns problemas do colégio, eu e a minha esposa, a gente não ataca o colégio. A gente ataca ela primeiro. Sim. Por que você fez isso? Por que você devolveu dessa forma? Você não podia ter feito diferente? Você não podia ter respondido de forma diferente? Precisava ter agido dessa forma? Então, assim, a minha preocupação nunca foi com o lado de lá. A minha preocupação também, e foi assim que eu fui condicionado, foi a devolver para os meus pais aquilo que eles tinham de expectativa em cima de mim. De índole, de caráter, de comportamento, enfim, de situações que hoje eu vejo. É que eu fugi um pouco do futebol de base, assim, desde 2018, né? E quando eu trabalhei 18 para cá, eu trabalhei no Sub-20, que também acaba sendo um outro tipo de trato. É o mais parecido com o Mas eu profissional. percebo hoje, assim, de longe, e até leviano eu falar, mas eu vou dar a minha percepção. É que hoje, os clubes de alguma forma depositam no atleta e até geram algum tipo de rendimento, pagamento, valores nele, não pelo que ele produz, mas pela possível expectativa do que ele pode gerar no futuro. Então, hoje os clubes preferem apostar e pagar hoje, vou dar um exemplo, tá? 5x para um atleta de 10 anos, porque ele é o mais comentado naquele momento e que pode chegar, do que esperar esse atleta caminhar o processo natural e lá na frente dar realmente o que ele merece. Então, hoje ele recebe pela expectativa que pode ser criada e não pelo que ele devolve. E não é além de pela expectativa que pode ser criada, hoje as pessoas fazem isso pelo medo de perder aquele atleta que pode vir a ser algum... E depois ter sido taxado como o clube ou como o profissional que perdeu. Atleta, entendeu? E aí o que acontece com esse atleta que hoje ele tem 10 anos, ele ganha 5x, é um salário que o pai no mercado corporativo ou em qualquer outro segmento não vai ter. Não consegue. Então, a partir daquele momento, o pai passa a tomar conta daquele filho. Passa a viver Em função do filho por conta dos rendimentos que ele recebe. O pai pensa, poxa, com 10 anos, ele tem um dinheiro suficiente para sustentar a casa, eu tô com ele, eu vou cuidar dele. Só que naquele momento, a maioria dos pais, o que os pais fazem? Pega aquele menino de 10 anos, coloca um pedestal aqui na casa e joga esse moleque em cima de um pedestal. E o moleque, a partir daquele momento, ele é o intocável. Fica cego, né? Ele é a promessa, ele é o meu futuro, ele é o perfeito. E aquele menino, tendo esse tratamento dentro de casa, ele transfere isso para a rotina do clube. Então, assim, ele não aprende dentro de casa a ser cobrado, a ser educado, a ser questionado, de alguma forma a devolver disciplina, a entregar, enfim. Ele é condicionado pelo aquilo que ele gera expectativa. Então, ele está no pedestal ali. E aí, o que os pais preferem? Ao invés de procurar nele as oportunidades, as opções de promover a melhora nele, através da educação de um simples filho, não de um atleta. Sim. Sim. Acaba transferindo a responsabilidade para o clube. E logo depois também para os empresários. É o que mais acontece, entendeu? Então, assim, vai ter solução? Eu te diria que é quase uma utopia, porque está cada vez mais precoce. Quando a gente trabalhava no Botafogo, isso acontecia lá com os meninos de 17 anos, talvez 15. Hoje a gente está falando de 10. Eu já sei de episódios de atletas de 8, de 7 anos. E eu lembro, você lembra do Bruno lá, que hoje ele trabalha na Adidas, se eu não me engano. Na época ele trabalhava na Puma, lá no profissional do Botafogo. Eu lembro do Bruno, chegava para mim e falou assim: Cláudio, me dá um spoiler aí, cara. Quem você acha desse grupo aqui do Sub-20 que pode virar alguma coisa pra gente aqui da Puma começar um patrocínio e tal? Eu lembro de alguns nomes que eu dei e tal. Um deles foi o Igor Rabelo. Inclusive eu tive recente com ele nos Jogos do Atlético Mineiro, um outro ser humano fantástico. O Igor Rabelo, aí deu certo e tal. Naquela época, o cara pensava se ele ia dar um par de chuteira, não era um patrocínio não, um par de chuteiras da Adidas ou da Nike, dependendo da empresa, para um menino do Sub-20, que já estava na boca para talvez bater o profissional. Hoje eu vejo as fotos, a gente acompanha o Robinho, que é outro amigo, que acompanha esses meninos hoje mais novos, ele criou esse nicho, né? Um cara muito importante hoje nesse processo desses atletas mais novos no Rio.
caras da Adidas, os caras da Nike, os caras dessas, tirando foto e dando patrocínio pra menino de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, cara. É muito precoce. Eu vou dizer que tá errado? Quem sou eu pra dizer isso? Mas é aquela coisa, é o processo precoce e o medo de perder. Então, já que eu tô com medo de perder no sub-20, eu vou ter que me aventurar e sustentar esse menino do 7 ao 20, porque Mas pode ser que ele veja. Quando o João teve aqui, treinador lá do Vasco Sub-14, a gente comentou sobre isso. Eu fui assistir um jogo do Sub-20, da Portuguesa da Ilha e Madureira. Tem um atleta do Madureira que foi meu aluno. Foram até campeões agora recente da Copa Rio contra o Botafogo. E lá no futsal tava tendo o Vasco jogando. Por coincidência, encontrei o Possato, que Sim. jogou comigo também no Bahia, na seleção militar, enfim. Falei, Luiz, eu vou jogar aqui com meu sub-10, sub-11. Só que antes tinha algum jogo de criança de 8, 9 anos, da Portuguesa, com outros times lá, Copa, não sei o quê. Eu fiquei assustado É demais. de pegar a rede. É isso. E foi recente também aquele vídeo, lembra? Do pai xingando um goleirinho de 6, 7 anos que tomou um gol. Culminou-se naquela semana. Falei, cara, isso aqui não é ambiente pra. Sim. Não, e eu Pra peço galera. até desculpa, assim, para os profissionais da base. Faz um tempinho que Sim. eu não trabalho. Posso estar completamente enganado, posso estar sendo leviano e falando de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Os próprios pais, realmente. Mas eu penso assim, um pai que vê um filho hoje com 10 anos ganhando 5x, patrocinado pela Nike, pela Puma, pela Adidas, é inevitável que ele pense, cara, é uma galinha dos ovos de ouro, tá aqui, vai virar, vai dar certo. Esse pai teve discernimento, diferentemente da minha mãe, que nem sabia qual era a importância de eu ter sido convocado para uma seleção brasileira. Mas eu acho que como um tudo na vida, a evolução da tecnologia, a própria evolução do futebol, das questões técnicas, táticas, essa questão financeira absurda hoje dentro do futebol, os números são megalomaníacos, Sim. é uma questão Sim. maluca. E aí quando a gente olha para uma situação dessa que a gente acha talvez um absurdo, cara, da fatia do bolo também acaba sendo nada, entendeu? E é investimento. Mas, Cláudio, eu continuo falando o que eu falava desde a época que a gente estava trabalhando lá no Botafogo, né? Primeiro que a obrigação da educação é da família. Ponto. Tá? Ah, mas o clube vai ganhar dinheiro com o atleta, ele tem que se preocupar, concordo, faz parte do processo tudo, mas a obrigação é da família. E aí você pega aquilo que eu sempre falei, o futebol ele é reflexo da nossa sociedade. Você não tem como analisar o futebol sem analisar o contexto onde nós vivemos hoje como sociedade. Porque se você transfere isso para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha, existem também alguns casos, algumas situações assim, sim. Mas eu quando fui visitar Eu tenho episódio na Inglaterra. eu quando fui visitar o Real Madrid, que eu perguntei para eles se eles como é que era o negócio das escolas e tudo mais, o cara olhou e falou: isso é responsabilidade da família. Inclusive, nós tentamos nos meter nisso, os pais se reuniram com a divisão de base do Real Madrid e falou: olha só, você aqui, ele está aqui no Real Madrid para se desenvolver como atleta, como ser humano, quem cuida da educação dele sou eu. O pai e a mãe lá dentro falando: quem cuida da educação do meu filho sou eu. Por quê? Porque lá todo mundo estuda de 8 da manhã às 4 da tarde. Não importa se você é o Rei Pelé, se você é o Garrincha, se você é o Beckham, se você quer. Você vai estudar de 8 da manhã às 4 da tarde. Depois de 4 da tarde, todo mundo vai. A gente teve um outro episódio na Holanda, de que a gente foi visitar o CT do Amsterdã e a gente viu sala de aula pra caramba. E a gente foi perguntar pelo gestor: mas por que tanta sala de aula? Que a gente rodou vários CTs na Europa inteira quando a gente viajar, fazer as excursões com a base, para Eu não conhecer, fui para nessa. entender. Eu fui na outra que a gente se encontrou na Alemanha. Depois Na a gente foi Alemanha pra, depois. a gente foi pra Groningen com o Sub-17. Isso. Aí a gente encontrou vocês em Frankfurt pra gente Foi, voltar. pra gente voltar. E aí o diretor da base do Amsterdã falou: não, porque aqui, como eles saem às 4 da tarde da escola, no inverno é muito frio. Já chega aqui para começar a treinar 5, 5 e meia, é muito frio. Os menorzinhos. Então, o ônibus recolhe os meninos na escola. Eles chegam aqui 2, 3 horas da tarde, depois do almoço, treinam e depois eu tenho que repor a aula que eu fiz eles perderem na Não, escola. é loucura. Então é uma diferença da sociedade, o Sim. entendimento em relação a lidar com dinheiro. Para e tudo esse é isso. pai, o filho acontecer no futebol é uma consequência. Sim. Ele tá preocupado com a educação. E essa é a minha preocupação. Por mais que o futebol eduque, e educa de verdade, Sim. que disciplina, te traz um monte de regras, você se relaciona o tempo todo com diferentes níveis de pessoas, de credo, de questão financeira, o futebol te educa. Mas quando o pai coloca o filho no pedestal, muitas das vezes uma das partes que são abdicadas é a questão do estudo. Fica no segundo plano, porque assim, tem exemplos aqui nossos no Vasco de atletas já no profissional ganhando
um senhor salário. E lá no 17 ele já entendeu onde ele ia chegar e deixou de lado. Por que não caminhar junto? Porque é uma questão de educação, é uma questão de Sim. cultura. Eu tenho um exemplo e que impacta a gente. A gente acaba ficando cego pela questão da competitividade, pela questão do autodesenvolvimento. Eu fui com a seleção sub-16 para um torneio, o UEFA Development. Torneio. Eles dão um nome lá, torneio de desenvolvimento, mas assim, a gente saiu daqui do Brasil, eram quatro seleções. Inglaterra, Noruega e a França. E aí nós ficamos lá no CT da. Você foi como coordenador da seleção fui brasileira, supervisor. eu fui como supervisor. Dessa vez eu fui só. O Andreazzi estava no Sul-Americano com a 17. Quem me acompanhou como administrador foi o Pedro Aguiar, que é o supervisor de logística do Grêmio hoje, futebol profissional. O treinador era o Dudu Patetucci, você conhece bem. E aí nós chegamos lá, ficamos no CT da Inglaterra. CT da Inglaterra, a hospedagem é um Hotel Hilton. São 9 campos, fica em Birmingham, né? A gente chama Birmingham, a gente fala Birmingham, estava em Birmingham. E aí a gente chegou lá, o que a gente pensando como brasileiro? A gente tem que ganhar. Só que a gente sai daqui em fevereiro, os clubes todos aqui do Rio, do Brasil, voltando de férias, que é o período de férias, a gente tava mal fisicamente pra caramba. Nesse nosso time tinha, por exemplo, Marcos Leonardo, atacante, tinha o Kaique, do Fluminense, esse menino que o Botafogo contratou, Matheus Gonçalves? não, ponta. Matheus Martins. Matheus Martins, Marlon Gomes, que era do Vasco na época, tá no Shakhtar, enfim, tinha um bom time. Sim. Mas a gente sucumbiu fisicamente porque os meninos estavam voltando de férias. Sucumbiu assim. A gente perdeu o primeiro jogo para a França, que era um time muito difícil, 4-1. Ganhamos da Noruega, 4-1. E empatamos com a Inglaterra, que era o time mais forte. Eu sou horrível de nome, tá? É Bellingham, pode ser? Jogava no time da Inglaterra. Sim. Só que me chamou a atenção. A gente aqui como brasileiro tem que sair e tem que ganhar. A gente tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que voltar com o título e tal. Se a gente ganhasse da Inglaterra no último jogo, era campeão. Cara, a gente ia passar a maior vergonha do mundo. O Papai do Céu era tão bom que ele impediu isso de acontecer. Porque a Inglaterra acaba sendo campeã, com um empate com a gente, num 2-2. Acabou o jogo, pipi. Cada um foi lá, pegou sua chuteirinha, entraram no vestiário, acabou. É torneio de desenvolvimento. É justamente para desenvolver, não tem nada a ver com ganhar, com perder. É para promover a integração, para promover o intercâmbio. Se não, acaba aquele jogo ali. Se vocês são campeões, imagina. A gente ia quebrar aquilo lá no meio, cara. E aí a coisa que mais me chamou a atenção foi o seguinte: a gente tem os vídeos, né? Todas as categorias tem vídeo, picota vídeo, passa, marca, reunião e tal. E aí a gente saía para treinar, às vezes. A Inglaterra treinava de manhã, a gente ia treinar no campo, passava os caras numa sala de aula. Vídeo rolando, eu falei, cara, meu irmão, como esses caras estudam, véio? Daqui a pouco deve estar vendo nosso time, deve estar vendo vídeo da Noruega. E aí, no outro dia, de novo, quando os caras não estavam no treino, eles estavam dentro da sala de aula, estavam dentro da sala de aula. E eu, no meu interno, entendendo que eles estavam vendo questões de tática, de reunião, de pré-eleição, essas coisas. Nada, cara. Todas as convocações, um corpo docente tem que acompanhar cada categoria da seleção inglesa. Eles estavam ali dentro do CT da Inglaterra. Naquele momento, a Sub-18 estava na Áustria. Um corpo docente tem que acompanhar os meninos para repor a aula, para fazer a reposição das aulas. Então, os caras estavam ali dentro do CT, tendo aula normal, como se eles estivessem em casa. E vocês concentrados para ser campeão. E a gente concentrado para ser campeão. E os caras se desenvolvendo. É isso que eu falo. Aí depois fica essa discussão, ela é muito mais profunda de ficar falando que na próxima Copa isso, na próxima Copa aquilo, que nós não vamos ganhar, que a gente já não ganha tanto tempo. A questão é muito mais profunda do que, enfim, essas situações que a gente fala. Vem cá. É um programa curto, né? Daqui a pouco tá acabando aqui, mas tem muita história com esse cara, tem muita história mesmo. Agora que eu ia chamar o Mineiro tá aí não? Agora o Mineiro não quer entrar, né? Segura aí a câmera, senão ele vai derrubar. Não, fica aqui. Não vai no banheiro. Ele senta aqui. Ele não quer entrar, ele não vai entrar. Tu não vai no banheiro não, tu vai ficar aí. Pode vir, Mineiro, a gente tá segurando a câmera. Não, ele entrou, ficou puto. Entra aí, Mineiro. Tá falando. Aqui, pra terminar, assim, você já foi dono de escolinha, não vou mais perguntar nada disso não. Você já deu uma aula aqui de formação, de educação, de postura e tudo mais, então assim, já... Pô, deixa eu vender o peixe do quê? Da empresa, do Vende licenciamento que você quiser, e tal. Não, eu quero que você fale do curso também depois, mas vai, fala. Não, porque surge a ideia, eu sei que são coisas distintas, né? Sim. Mas primeiro foi a Gênesis, né? Sim. A licença tem
tem a ver, mas obviamente dentro do contexto dos clubes, de controlar, enfim. Num determinado momento eu comprei uma franquia do Botafogo e levei para minha cidade. Só que assim, eu aqui, a franquia lá. E aí a coisa não andou. Por que não andou? Porque nada. Tem bons profissionais na minha cidade, tem um menino lá que faz um ótimo trabalho, Laian, se eu não me engano, o nome do menino. Mas na época era assim, eu levo uma. Cara, eu não lembrava disso. Eu levo a franquia do Botafogo pra lá, o uniforme do Botafogo e tal, mas quem dava aula? Quem dava aula era o João. Que o João dava aula com ou sem uniforme do Botafogo, ele já tinha uma escolinha dele. Então, assim, a metodologia era dele. Então, assim, eu lembro pro Sidney, a outra coisa que vem no sistema é para controlar justamente a gente entender a quantidade de atletas que tem na nossa escolinha quando a gente gerava os relatórios. Porque eu não tinha os dados. Eu simplesmente dividia com um sócio, tava lá, eu não sabia a quantidade de atletas, como tava funcionando, se os treinos. Porque assim, às vezes o pai coloca o filho numa escolinha do Botafogo, ou numa escolinha do Vasco, o que ele quer? A metodologia, ele quer que o filho dele se desenvolva como o treinamento é feito dentro do Vasco. Só que essa metodologia tem que chegar lá. Pura e simplesmente comprar uma franquia, levar o uniforme, deixar o professor de lá, sem respeitar a metodologia para cá, não tem necessidade de levar uma marca para lá. Monta a própria. Foi mais ou menos isso que, Sim, exatamente isso. Quando surge a ideia, a questão dos relatórios, por que o relatório? Para garantir que todas as crianças matriculadas tenham um relatório. Vai gerar curiosidade nos pais. Curiosidade no próprio atleta, saber como ele está se desenvolvendo. E aí traz a questão para o franqueador, pode ser? Sim, Pro licenciado, a quantidade de atletas, para controle de royalties e tal, foi tudo mais. Então, assim, a minha... Se existisse a Gênesis, a licença na época, talvez eu tivesse até hoje com a minha escolinha lá. Com certeza. Mas com pouco tempo eu percebi que naquele formato, sem uma metodologia estabelecida, sem um controle de um sistema, era enxugar gelo. Foi o homem que desenvolveu o Gênesis comigo. Quem fez os primeiros exercícios no Tactical Pad foi ele. No começo. Ele que faz o exercício e bota lá, Cid, vamos fazer assim. Trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo. Trabalhava na ponta, com o Brasil, trabalhava contigo, trabalhava com o Sérgio. Sim. Na questão da assessoria pessoal de atletas, trabalhava na incubadora, né? A gente fazia lá na Oi. Sim. E ainda, de vez em quando, arrumava tempo para rodar de Uber. 4 lugares. Isso tudo, e foda-se se tu vai querer falar ou não, mas eu vou falar. E isso tudo Se xingar assim. por uma... depois tu vê, quando eu morrer, Corta, nascer, Fabrício. tu for meu pai, Corta, Fabrício. tu for meu pai, tu Corta. me educa melhor. Corta. Quando tu virar meu pai, tu me educa melhor. Corta. Depois desse cara ter feito todo esse aprendizado no Botafogo, um cara que chegou para ser coordenador do PSJ, deu início ao departamento de análise de desempenho da base do Botafogo, virou supervisor do Sub-15 do Botafogo, virou supervisor do Sub-17, virou supervisor do Sub-20. Quando eu vou pro profissional, ele vira o supervisor do profissional. Depois dessa história toda, desse crescimento todo, ele é mandado embora simplesmente por essas questões políticas que existem nos clubes. E foram claros comigo, bacana isso. Foram bem sinceros comigo. Depois de muito tempo, eu fiquei muito tempo, fiz a transição toda. E não deixaram ele lá por questões políticas do clube, pela relação que ele tinha de carinho, de respeito, nunca o tinha conhecido, mas pelo presidente Maurício Assunção, que anos depois foi inocentado por todos os absurdos que colocaram em cima dele. E esse cara sai de um nível único, ou tanto que hoje ele voltou a estar onde ele está, para vir trabalhar em empresas menores, empresas que estão no mercado, mas com o potencial que esse cara tinha para rodar de Uber, ele fala com toda humildade aqui, para depois aí ele volta, dá uma nova oportunidade para ele através do Carlos Brasil, Sim. no Vasco. Ele volta e nisso ele vai supervisor, coordenador das categorias de base do Vasco, vai para o Corinthians, vai para a seleção brasileira e hoje está no profissional do Vasco há quantos anos? Desde dezembro de 21. Com todas as mudanças que teve lá e tudo mais, permanece lá. E é um dos grandes responsáveis por conseguir unir e juntar os supervisores do Brasil todo, de ter um curso hoje de supervisão, que a gente tem que gastar um programa de 3 horas para explicar qual é a função, né, Cláudio? Porque assim, e não é o nosso foco aqui. Sim. O nosso foco é essa tua experiência no mundo do futebol de alto rendimento com essa coisa da escola, do início e tudo mais. Mas é surreal você hoje, graças a Deus que o Papai do Céu sabe o que faz.
E assim, hoje no futebol, tem uma frase que diz assim, é muito melhor você ficar 30 minutos vermelho do que a vida inteira amarelo. Então, assim, ser reto no futebol não é fácil, mas é preciso, é necessário. E mais do que nunca hoje, né? É uma coisa que eu procuro muito. Eu falo que futebol é a arte de se respaldar. Algumas das suas opiniões, infelizmente ou felizmente, ela tem que ser documentada. Porque mais cedo ou mais tarde você tem que dizer, olha, realmente, o caminho era esse, a minha opinião era aquela e tal. Mas, cara, eu faço questão de fazer menção a esse cara também. Impressionante. Cada dia que passa, mais admirado. É um ser humano muito correto. Mídia social, imprensa, torcida, acaba realmente tomando muita porrada, porque é o fim, né? O fim é o futebol, o fim é o resultado. E não dá para remar contra isso, mas o ser humano que eu conheci, o cara dedicado ao clube, que conhece o clube e que encara o clube com a grandeza que ele tem, cada dia eu tô mais impressionado. Não, esse cara eu tenho passagens inúmeras com esse cara aí, a gente podia estar contando aqui coisas engraçadas, boas, coisas tristes que a gente viveu junto, mas tem uma passagem dele que eu sempre gosto de colocar, se você quiser contar melhor como é que foi. Primeiro vamos contar, depois tu vai contar uma outra também que eu vou te pedir para contar. Quando já estava lá no apagar das luzes de 2014, né? Eu já não estava mais no clube e tudo mais. E aquela confusão, acho que o clube o Botafogo já estava até rebaixado já. E o Maurício foi sentar lá no banco lá para ver o treino. Eu tenho essa foto até hoje. Como é que foi? Em determinado momento, quando ele chegava no Engenhão ali, né? Newton Santos hoje, lá no Campo Anexo, as pessoas meio que abriam, porque já estava muito caracterizado a saída dele e a entrada de outro grupo político, uma nova gestão, e que já tinha alguns pares ali dentro da rotina. Então, assim, quando ele chegava, as pessoas meio que se afastavam para essas pessoas não verem que estava perto dele, atrelado com a imagem dele. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sento, eu tenho essa foto, é uma coisa que eu mostro para muita gente. Eu sento do lado dele, ele fala para mim bem assim, Cláudio, sai de perto, cara. Eu falei, por que, Bruno? Sai de perto de mim, cara, você é maluco. Tá todo mundo se afastando aí, ó. Se afasta, senão... Falei, presidente, bota uma coisa na sua cabeça. Se eles me mandarem embora, é porque em algum momento eu fui contratado. E se eu fui contratado, foi porque em algum momento você me deu a oportunidade. Então, cara, se eu fizer isso contigo... Tinha que falar palavrão aqui. Eu sou o maior FDP da face da terra. Então, eu tô pouco me importando, cara. Eu tenho a foto até hoje. E hoje tu se afasta de mim, tá vendo? Tu não senta do meu lado, tu não fica perto de mim, entendeu? Tu fica me esculachando. Vamos te derrubar. Tá vendo? Vamos derrubar. Aqui, pra terminar, 2 passagens rápidas. Um com Mineiro e outra com Sidor. Mineiro? Pô, Mineiro quebra demais, né, velho? Tenta lembrar uma aí pra mim. Do avião. Pô, Mineiro. Cara, o Mineiro tem fama de azarado, né? Aí o Mineiro reclamava muito pra gente assim, poxa, vocês nunca me levam pra uma viagem internacional. A base viajava muito, e não sei o que e tal. Aí tinha uma Copa Memphis. Que os atletas que procuravam bolsa nos Estados Unidos meio que procuravam um clube, pagavam ali quase com uma bolsa pra viajar, né? Bota o Mineiro nessa. O Botafogo montou um camp, mas não pros atletas da base. Era para atletas que não iam vingar como jogador de qualquer lugar, que queriam arrumar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Aí o Copa Memphis ia jogar contra várias universidades nos Estados Unidos para se arrumar a bolsa. E aí dividiu o grupo em 2. Não eram muitos atletas, mas, cara, Mineiro, tu vai para os Estados Unidos. Primeira viagem do Fera, Estados Unidos, né? Aí um grupo ficou com o Cristiano e um grupo ficou com o Mineiro. E aí, tipo assim, era mais ou menos 9 horas da noite o voo, né? Aí, beleza. Passou o momento, aí, pô, 1h10 o Mineiro já embarcou. Na época era o rádio, Nextel, né? Cara, deu 1h da manhã. Aí eu, que isso, cara? Quando eu olhei Mineiro, eu falei, não é possível, esse avião funciona Nextel. Aí eu, fala, Mineiro. E aí, Pará? Vem, Mineiro. Tá onde, Mineiro? E ele nunca fica por baixo, né? Tô tirando onda, Pará. Olha onde eu tô. Acho que eles foram pro antigo Hilton, lembra ali? Antigo Meridian. Tô tirando onda, não sei o que. Aí daqui a pouco ele falando, né? Peraí, deixa eu te ligar. E me ligou. Aí tá no telefone, ligando, não, o que aconteceu? Olha a história. Toda a conversação. Um Boeing 7, sei lá, 37 de alguma coisa da United ou então da American Airlines. Quando o Mineiro pisou no avião, o avião apagou.
Ele foi um dos últimos a entrar, o avião apagou. Simplesmente apagou. Aí eles tiraram o Mineiro, voltaram com o Mineiro. E isso o Cristiano viajou sem saber que o Mineiro não tinha embarcado. Dois voos separados. Aí voltaram pra esse hotel, aí o Mineiro tá lá, me explicando. Aí quando ele tá me explicando, não, mas estamos tirando onda, de frente pra praia e tal, e daqui a pouco o Mineiro me liga. Deixa eu te ligar, que tava no rádio, né? Aí o Mineiro me ligou. Não, então, pá, pô, tô aqui tirando onda, pô, já botar... Pera aí, tocando a campainha. É o quê? Trocar de hotel? Mas agora... De madrugada? Não pode ser e tal, enfim. Aí Mineiro, enfim, no outro dia Mineiro consegue viajar. Mineiro chegou lá nos Estados Unidos, furacão lá na região de Memphis. Terremoto, aliás, não foi furacão, não, terremoto. Fazia não sei quantos anos, quantas décadas que não tinha um terremoto. Teve um terremoto em Memphis. Aí o Mineiro, meu irmão, comprou uns 10 mil reais no cartão de roupa. Lembra a antiga Aeropostale, essas marcas assim, né? Meu irmão, o dólar em queda, fazia mais ou menos uns 15 anos em queda. Meu irmão, do inteirinho dele sair dos Estados Unidos para chegar no Brasil, o dólar subiu. O valor quadruplicou. Ele não pagou cartão, não pagou nada. Aí ele... E o pior é que o negócio acha que é mentira, cara. E não é, cara, é verdade. Amém. É verdade ou não? Quero que esse prédio caia na nossa cabeça se tiver mentira. Aí ele aí. Da viagem que tu gastou no cartão, o dólar sempre tava caindo. Quando dólar. voltou, o dólar subiu. Verdade ou mentira? Verdade. Olha lá ele, verdade. Ninguém. E do Cido? Cara, Umazinha do Cido. O Cido é um monte, né? Curitiba? Ah, não, foi em Florianópolis. Campinas. Florianópolis. Foi o jogo contra o Figueirense. O Ponte Preta em Campinas. Foi um dos Não, dois. foi Florianópolis. Foi a gente passando pelo Figueirense. Foi a terceira fase. A gente ia para as oitavas, depois a gente pegou o Ceará. Não. Foi Copa do Oitavas Brasil. de final. Copa do Brasil contra o Figueirense. Eu lembro que a gente jogou de branco e o Figueirense jogou todo de preto e branco, né? Listrado. E ele me solicitava pra tudo. Era eu pra resolver as coisas dele e o Alex Evangelista pra questão médica, né? E aí ele, na hora do aquecimento, cara, devia estar um frio de uns 5, 6 graus com chuva. E aí na hora do aquecimento, onde é que tá Clauber? Os caras, Clauber, tá te chamando lá. Eu fui no aquecimento lá, cheguei lá. Fala, Cida, bem? Clauber, eu quero aquele negócio que bota cabelo de mulher. Aí eu, pô, Bob's? Aí ele, que Bob? Pô, nem cabelo tem, caramba. Bob, não, aquele outro que seca. Aí eu, e eu com medo, né? Tinha medo de responder as coisas. Secador? Isso. Eu quero um secador de cabelo. Mas pra que hora? Depois do aquecimento, Clauber. Aí eu, caramba. Onde é que eu vou arrumar um secador de cabelo? Aí quando eu fui descer ali, bem pequeno, o Orlando Scarpelli, né? Sim. Aí tinha o pessoal ali, os repórteres ali, aí tinha duas meninas. Falei, cara, me ajuda aí, eu tô precisando de um negócio, tá no carro de vocês e tal. Ela, que negócio? Foi um secador. A menina, não, eu só faço a make e tal, o cabelo eu faço em casa e tal. Aí eu passo assim pelo vestiário, entre o portão que dá acesso ao ônibus, à rua, e o vestiário, cara, é daqui no Mineiro, assim, 2 metros. E ali eu xingando tudo e todos. Eu, cara, esse cara tá me testando, não é possível. O que esse cara quer e não sei o que. Ele quer um que negócio de secador de cabelo. Aí o cara na portaria assim, falando meio manezinho. O que tá querendo aí? Falei, pô, um secador. Ele, mas posso conseguir isso aí pra você, mas consegue uma camisa pra mim? Eu falei, caramba, agora. Onde é que você vai? Tu fica aqui no portão, minha esposa tem um salão de beleza, 2 quadras aqui, eu vou lá correndo. Eu falei, cara, traz quando você puder. Cara, o cara trouxe 2 industriais assim, né, aquela... Aí eu entrei no vestiário, colocou na tomada, aí acaba o aquecimento, o negão vem assim, olha pra mim assim, aí eu... Aí ele... Eu falei, pô, vê o que esse negão quer, né? Chegou lá, cara, era pra tirar a chuteira e secar o pé esquentar o pé, e aí todo mundo fez a mesma coisa e tal, beleza. O intervalo eu surpreendi ele, que geralmente a gente leva pros vestiários, né, colchonete, vestiário mais quente no Brasil, né? Colchonete, ventilador e tal, mas nesse dia eu levei lá do Majestic, que é o hotel, eu levei uns 5 aquecedores, assim, botei de frente. Quando ele entrou no intervalo, os colchonetes no chão, aquecedor ele... Tipo, pô, tô dando moral pro negão, né? Tá aqui. E aí quando acaba o jogo, eu nunca pedi nada pra ele. Pedi pra ele 2 coisas, nesse dia, e quando acabou a temporada, antes do jogo do Criciúma, sim, eu entreguei uma camisa pra ele e pedi uma assinatura. Ele falou, mas pra quem é? Eu falei, é pra mim. Aí ele fez uma dedicatória. Essa camisa tá na casa da minha mãe, lá em Rondônia. Aí eu falei assim, cara, isso aqui é pro cara do secador, que arrumou o secador. Ele, qual o nome do cara? Eu fui lá perguntar o nome do cara. Ele botou assim, fulano, muito obrigado pelo secador. Eu lembro até hoje que ele escreveu secador com C.
Muito obrigado pelo secador. Cara, encontrei essa camisa pro cara, o cara enlouqueceu. Esse cara deve ser essa camisa não moldou. Ah, é a galera do podcast que achar esse cara aí, que tem um salão de beleza perto Impressionante. do Florianópolis, Orlando Florianópolis, Orlando Scarpelli. Scarpelli. Vê se acha ele aí pra ele fazer os comentários. Passamos nos pênaltis. Passamos nos Passamos nos pênaltis. pênaltis. Jefferson pegou uns 2 pênaltis. Passou nos pênaltis. Show. Bom, falou nada hoje, ficou acanhado. Tô escutando, né? Ficou Tô escutando. acanhado Não, hoje, né? falei Não pra me caramba. agrediu, não falou mal Não. de mim, não brigou comigo, nem nada. Não quis falar mal, não. Filhão, Ao vivo, não. tu não tem rede social, quem quiser te acompanhar, é fechada, É é bloqueada, fechada. não vê nada. Quem quiser acompanhar o Clauber, acompanha aí Mas tá nos lá, acho que é noticiários. Clauber, _ Rocha A. É isso, Clauber, _ Rocha Aí A. não vai liberar, não adianta tu pedir convite que ele não vai liberar. Pô. Só libera pra quem, Mas pra quem é conhecido. é que esse negócio de jogo aí. Não vai ninguém ficar xingando, brigando contigo. Como é que tá o Vasco? Expectativa pro ano que vem? Boa? Tá bem. Mandar um recado pra alguém lá, Não, mandar um abraço, um beijo. A gente tá na expectativa de terminar uma temporada mais tranquila do que foi nos últimos 2 anos, né? 22 a gente faz o acesso no último jogo lá em Itu. O ano passado o Bragantino em casa. Esse ano a gente conquistou uma pontuação interessante. Tem alguns objetivos ainda que a gente pode alcançar, mas são difíceis. Tá todo mundo muito focado. Mas talvez o maior objetivo mesmo seja terminar o ano com tranquilidade para a gente ter calma, né? Futebol é planejamento, é muita organização e eu acho que essa calma vai trazer um planejamento melhor para o ano que vem, vai organizar as coisas com mais cautela, com menos pressão, que eu acho que a pressão às vezes cega e às vezes faz tomar algumas as atitudes decisões erradas. indevidas. Confiando muito no processo, confiando muito nas pessoas que estão lá. O Vasco é recheado de bons profissionais. O nosso ambiente dentro do CT, ele é muito, muito bom. O nosso CT realmente ele é muito blindado. Tem pessoas que trabalham ali incansavelmente pelo Vasco, amam demais o clube, querem o bem demais do clube. Então, assim, é uma fórmula quase mágica, né, Sidney? Quando tem bons profissionais, com bom Sim. desejo, e acima de tudo, é uma coisa que eu acredito muito, boa energia, é difícil a coisa não andar. Então, assim, a expectativa é para que o Vasco volte realmente ao seu devido lugar. Terminar um ano com calmaria ainda não é o lugar do Vasco, aliás, está muito longe de ser o lugar do Vasco. Sim. Então, assim, com os investimentos, com a continuidade dos bons profissionais, com a chegada de outros bons profissionais, e aí eu digo no contexto também dos atletas, a gente tem um puta de um grupo de profissionais, caras sérios, homens de caráter, como foi em 22, como foi em 23, como está sendo agora. Eu acho que tende a cada vez mais alicerçar, né, Cid? Quando a gente olha para trás e vê os clubes hoje colhendo os resultados, eles passaram por esse mesmo processo. Sim. Do Vasco há 5 anos atrás, 6 anos atrás, foi uma conversa que eu tive até com o presidente. Presidente, futebol é processo. Futebol é processo. E quem não acreditar nisso tá Ficou morto. uma frustração nossa por ser eliminado na semifinal, mas eu disse para ele que talvez o clube do outro lado, talvez não, o clube do outro lado tá no processo de reorganização, de fortalecimento da marca, de reestruturação há mais tempo que o Vasco. Então eu falei para ele, é seguir firme, é manter os processos, é acreditar nos processos, que a árvore que está sendo plantada hoje, eu digo a ele, ó, a gente está plantando uma árvore hoje, talvez amanhã a gente não desfrute dessa sombra, mas a gente não pode deixar de plantar essas árvores hoje, a gente tem que seguir firme. Então assim, tem muita gente plantando muita árvore ali hoje no Vasco e tomara a Deus que a gente tenha a possibilidade de curtir essa sombra, mas se não for alguém, eu tenho certeza que no espaço de tempo curto, muitos profissionais, muitos atletas vão desfrutar de uma sombra bem bacana ali naquele clube ali, que merece demais. Beleza. É isso aí. Filhão, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho de sempre, pela atenção de sempre. Sabe que eu te amo de verdade, você sabe que isso não é frente das câmeras. Eu sei disso. Você sabe o carinho, o respeito e principalmente a admiração que eu tenho pelo profissional que você se tornou. Aquele menino que chegou lá na sala pedindo um emprego para trabalhar na escolinha e hoje você está aí como gerente de futebol do Vasco. Você sabe quanto que isso para mim é importante na minha vida. Obrigado, te amo. Eu que te agradeço pelo convite. Foi bacana demais. Fiz maior questão. Procurei, eu quase pedi para ver. Marcou, desmarcou, ia ter compromisso. Porque... Mas quando liberou, você falou, não, eu vou. Porque o outro que a gente fez, acho que foi ano passado. Ano passado não, foi antes de ir pro Corinthians. Foi em 21. Foi 21, tem Foi bastante 21. tempo. Foi bacana demais. Às vezes a gente
a gente não para pensar, a gente não externa aquilo que a gente vivenciou e muitas das vezes a gente acaba não tendo noção daquilo que foi conquistado. E eu sou um cara que eu sempre penso, eu não sou, eu estou. E é isso que me faz pensar hoje, exatamente hoje, eu tenho o mesmo pensamento do moleque que entrou na tua sala aquele dia. Para mim nada mudou. O que mudou? A estruturação da minha família, da minha filha Eloá, da minha esposa Elane, que são os meus pilares, de uma condição melhor que hoje eu tenho, que eu entrego para minha filha, coisa que eu não tive, de poder ajudar algumas pessoas, de poder ajudar meus pais. Mas a cabeça, o pensamento, a entrega, o zelo por quem está do lado, cara, não é nada diferente daquele moleque que entrou lá. Até porque eu posso muito bem amanhã ou depois estar fora do mercado e talvez nunca mais voltar para o mercado. Então, assim, é desnecessário quando as pessoas sentam em cima de algum cargo, em cima de algum status, porque no futebol a gente está. O médico não, o médico vai ser médico pro resto da vida. O fisioterapeuta vai ser fisioterapeuta pro resto da vida. Agora o supervisor, o fisiologista, o gerente, simplesmente está ali, é um momento. E eu acho que tem que aproveitar o momento para desfrutar, para trabalhar, para entregar, para plantar árvore e levar as experiências para a vida. Porque eu tenho certeza que no dia que eu estiver fora do futebol, tudo que eu vivenciei nesses últimos, hoje eu digo 14 anos, né? É isso, 14, quase 15 anos. Pô, vou trazer muita coisa para minha vida, muita coisa. E eu percebi que quando eu saí do futebol, por um determinado momento, né? Um período de tempo, eu consegui levar para outros segmentos, para outros mercados, muita experiência que eu tinha dentro do futebol. Então, assim, é desfrutar, aprender, ajudar, continuar sendo ajudado e, acima de tudo, continuar cuidando da família e dos meus pais. Obrigado, Luizão. Prazer também estar aqui. Tenho certeza que você tem muito mais história do Mineiro do que eu. O Mineiro Tem 2 anos de história. O Mineiro parece ser azarado, mas na verdade é um moleque incrível, não, ele é amável. sensacional. E por isso que Sidão não larga, por isso que tá do lado o tempo todo. É um moleque super trabalhador, é um moleque super dedicado e, acima de tudo, ele traveste ali uma imagem de um cara marrento, de um cara... Mas na verdade é um amor de pessoa, é um cara super humilde. E é verdade. Humano. E é verdade. Quase quebrou aqui a câmera, trouxe a água. Mas tudo. assim, é bacana só pra gente... Pra gente devolver pra quem tá nos assistindo quem realmente é mineiro. É atrapalhado, só isso. Ele assinou. Obrigado. Ele fez a assinatura. Obrigado pelo convite. Filhão. Eu te amo de paixão. Torço demais pro seu sucesso. Quando eu falar do Sidney, eu tô estendendo ao Luiz, estendendo ao Mineiro, a empresa. Você tem uma capacidade absurda de se regenerar. Impressionante como você sabe empreender. Impressionante como você tem ideias. Impressionante como você consegue praticar suas ideias. Impressionante como você é inquieto. E te ver hoje aqui e saber de tudo que você está produzindo aí fora e da condição que você conquistou depois do que eu vi de perto você passar quando sair do futebol e tal. É motivo de muito orgulho para mim. Mas mais orgulho ainda por ter sido o cara que me oportunizou pela primeira vez. Sem sombra de dúvidas, nesse trajeto, eu tenho um percentual de muitas pessoas que me ajudaram a me formar como ser humano, como profissional e como tudo mais. Mas você nunca pode ter a dúvida de que a maior fatia desse bolo ela sempre foi sua. E eu trago aqui... eu trago aqui exemplos pequenos, né? Mas que não saem da minha cabeça porque são coisas de muito valor que você me ensinou. Só posso desejar coisa boa. Que você, igual no final da novela do Manuel Carlos, né? Que você fique rico. Não precisa casar com a Helena, com a sua esposa hoje. Seus filhos, manda um abração pro Luca, que eu adoro de paixão. Mandei uma luva pro Luca outro dia, né? Ele adorou. Goleiro lá, diz ele que vai ser goleiro, coitado. E que, diferentemente da novela do Manuel Carlos, que você não mora no Leblon. Que você vai morar nos Estados Unidos, que é o seu grande sonho. E que é mesmo. Passou a ser o meu também, depois que eu visitei 2 vezes aquele lugar lá. Quem sabe um dia a gente não vai estar lá junto. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Depois disso, não consigo falar, não. Encerra hoje. Você que não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com os amigos. Uma aula de ser humano, uma aula de pessoa, uma aula de gestor, uma aula de ser humano, uma aula de gestor. Aos nossos patrocinadores, a loja do Museu do Flamengo, que fica lá na Gávea. Você visita o museu, altamente tecnológico, top de linha, fez um ano agora recente. Visite. Quando você sair do museu, vai dar de cara com a loja do Museu do Flamengo. E a Gênesis, que é outra parceira também do canal Licença Esporte. Que aula vocês deram aqui. Espero ser um dia um reflexo para uma criança que eu trabalhei lá no início, como vocês são um para o outro. Parabéns mesmo.